Um homem encapuzado se afasta por um beco escuro. Dois caras sentam nos degraus atrás dele. Um cospe para provocá-lo, mas o cuspe acaba caindo bem no pé do amigo que estava ao lado. O coitado surta e começa a soltar um monte de palavrões, enquanto o encapuzado segue seu caminho, sem sequer dar uma olhadinha para trás. Este lugar era o distrito dos estúdios, barulhento e imundo dia após dia, sem parar. E escondidinha ficava a minúscula casinha de 16,7 metros quadrados do nosso homem encapuzado lá no telhado. Ele já estava de saco cheio de ter ramen de novo para o jantar. Seu nome é Bong Joon-hyuk, 25 anos, desempregado, mas se virando em 3 bicos ao mesmo tempo, na loja de conveniência, na churrascaria e como diarista. E este garoto aqui é o nosso personagem principal. Mesmo trabalhando feito um condenado, ele nunca via a cor do dinheiro, e o motivo era bem simples. Era tudo culpa das dívidas. Uma dívida que ele tinha que pagar, não importava o quão ferrado ele ficasse para isso. Ele não tinha nenhuma habilidade especial, sabe? Simplesmente era apenas mais um braço para o trabalho, e por isso nenhum futuro brilhante o aguardava. Ele estava pensando em como sua vida medíocre de Zé ninguém seguia, quando de repente uma tela surgiu na frente dele e mostrava que ele havia despertado. Ele congela no meio da mordida com o macarrão pendurado na boca. Os olhos se arregalam de choque, suor escorrendo pelo rosto. A sensação quente o atingiu em cheio, e ele derruba o macarrão, espirrando tudo para todo lado, e grita que estava morrendo de medo, apavorado. Ele estava confuso. Despertar era considerado uma bênção, uma chance de tirar a sorte grande e mudar a vida de ponta cabeça. Era até melhor sorte do que ganhar na Mega Sena, mas o problema é que ele só poderia aproveitar tudo isso se estivesse vivo para contar a história. Entrar em uma torre era perigosíssimo, uma loucura. Ele poderia virar picadinho de monstro, morrer congelado ou torrado em climas extremos ou envenenado. Há também a possibilidade de cair numa armadilha e ser esmagado até a morte, e por aí vai, a lista é grande. Mesmo quando via injustiça, ele geralmente fazia vista grossa. Evitava situações perigosas a todo custo, a ponto de nunca passar por baixo de canteiros de obras. Ele se considerava um Zé Ninguém, um peixe pequeno, e viveu assim por 25 longos anos. E agora estavam lhe dizendo que ele havia despertado naturalmente. Claro que ele duvidaria disso, ele até pensou que tinha apenas cochilado de tanto cansaço. Ele chamou a janela de status, e ela realmente apareceu na sua frente. Mostrava que ele era afiliado à Torre Negra, Coreia, e estava no nível 1 com a característica de invocação, e podia invocar um ser naquele momento. Suas habilidades de característica eram invocação direcionada, invocação aleatória e dispensar. E sua habilidade comum era entrar na torre uma vez por dia e acessar seu inventário da torre. Vendo que estava tudo ali, preto no branco, ele começou a acreditar que aquilo era real mesmo. Os despertos recebiam uma habilidade conhecida como característica. Os tipos variavam desde esgrima, lanceiro, artes de escudo, arquearia e artes marciais. Há até gigantificação, golpe pesado, invocação, cura e muitos outros, uma infinidade. Entre eles, a invocação envolvia espíritos, feras fantasma, golems, feras demoníacas e por aí vai. Era geralmente conhecida como a habilidade de comandar tipos específicos de criaturas invocadas, tipo um mestre Pokémon. Isso o deixou curioso sobre que tipo de invocador ele seria, afinal. Agora que ele despertou, pensou em usar uma habilidade com algum estilo, com um certo charme. Nosso garoto, tentando bancar o descolado, gritou: invocar! Nada aconteceu, nenhum peido, então ele, todo sem graça, tentou invocação aleatória. Mas nada, nadinha. Aí ele se lembrou: não funciona fora da torre. As habilidades de um jogador, incluindo seus poderes, só eram válidas dentro da torre e não podiam ser manifestadas no mundo exterior. Tirando a checagem da janela de status do sistema, um jogador não era diferente de um civil comum enquanto estava fora da torre. Era só mais um na multidão. Qualquer um com internet e um mínimo de bom senso sabia disso. Ele se sentiu um completo idiota. Então agora, ele acreditava firmemente que não havia a menor chance de uma habilidade ativar fora de uma torre. Inesperadamente, a tela exibiu a inicialização de invocação aleatória, do nada. Seus olhos se arregalaram na hora que viu aquilo. Então, uma porta brilhante surgiu de repente e um homem apareceu. Ele parece completamente apavorado, em choque, os olhos arregalados, suando horrores, boca aberta, em puro pânico, sem entender por que aquilo estava funcionando. E o pior, a invocação era uma pessoa. O homem respondeu que era completamente humano e o saudou, tipo um soldado. Joo-hyuk não conseguia entender como aquilo era uma invocação bem sucedida, mesmo ele não estando numa torre. E não era uma invocação normal, tipo um espírito ou um golem, mas um humano de verdade. Esse humano sentiu o cheiro de algo no ar, ficou animado quando viu o ramen e perguntou se podia dar uma mordida, só uma. Joo-hyuk simplesmente respondeu: claro, à vontade. O homem ruivo pegou o ramen todo feliz. Atrás dele, Joo-hyuk fica congelado, olhando incrédulo, sem piscar. Ele percebe que, em vez de algo perigoso, tipo um monstro, ele invocou um parasita descarado que só dá uma mordida. Ou não. O macarrão estava sendo sugado com um barulhão. Este homem ruivo suava baldes por causa do nível de picância. Joo-hyuk pensou nele como um fraco pra pimenta por achar que um udon suave era picante. Que piada. Mas deixando isso de lado, ele ainda estava perplexo sobre como uma habilidade ativou com sucesso fora da torre. E ainda por cima, uma invocação humana. Ele nunca tinha ouvido falar de algo assim na vida. Abriu a janela de status que mostrava que ele podia invocar humanos e demi-humanos com classificações que iam de R, raro, esse R, super raro, esse R, super raro especial, até ele esse R, lendário super raro especial.
Além disso, comunicação perfeita era possível entre o invocador e o invocado em todas as situações, sem falhas. Era novidade pra ele que existiam raridades, parecia que ele estava invocando personagens de gacha, sabe? Então, o sistema o informou que ele estava vinculado aos 3 mandatos, tipo um contrato. Os 3 mandatos das invocações são bem claros. Primeiro, o invocado protegerá a vida do invocador acima de tudo, sem exceção. Segundo, o invocado obedecerá às ordens do invocador de forma absoluta. E terceiro, em caso de conflito entre o mandato 1 e o mandato 2, o mandato 1 tem precedência, sempre. Ele gostou da ideia de obediência absoluta, que maravilha. Então isso o deixou curioso sobre quem exatamente era o humano que ele acabara de invocar, afinal. Os detalhes piscaram na tela, rapidinho. Mostrava que o homem era o assassino insano da Guilda Cruel, e seu nome era John Cossack, grau SR, super raro, e ele era um assassino humano. Seu limite de manifestação era de 6 horas, sem avaliação de satisfação, e 3 horas de recarga após ser dispensado. Além disso, ele era a maior dor de cabeça da cruel guilda de assassinos. Um problema e tanto. Basicamente, ele era um completo lunático, um maluco de carteirinha. No entanto, sua taxa de sucesso em missões era de 99%. Impressionante. Ele até conseguiu assassinar um mago negro do quinto círculo. Que poder. A informação aleatória fluiu para a cabeça de Ju-Hyuk, causando-lhe uma dor de cabeça danada. Até que ele sentiu algo estranho. Ele estava caindo do nada, num vazio, e quando quase atingiu o chão, viu um assassino vindo em sua direção. Ele se preparou para o impacto, mas o assassino apenas passou por ele, sem sequer notá-lo como um fantasma. Vendo a cena diante dele, ele finalmente percebeu o que era aquilo. Era o passado de John, uma memória. Ele decapitou alguns homens com maestria, mas Ju-Hyuk o achou estranho porque ele embrulhava as cabeças com uma fita vermelha, como se fossem presentes. Poderia ser por isso que ele era chamado de insano, de maluco. John olhou para trás por um instante. Seu fim foi o resultado de uma única falha, um erro fatal. Ele invadiu o quarto do alvo da assassinato, mas este alvo era ninguém menos que o mestre espadachim mais forte de todo o Império. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, seu corpo já estava cortado ao meio, num piscar de olhos. E essa foi sua última memória, seu último suspiro. No momento presente, John foi atrás de Ju-Hyuk e perguntou no que ele estava pensando, do nada. Isso assustou Ju-Hyuk pra valer. Ju-Hyuk tropeça pra trás, em choque total. Ele escorrega e agita os braços, gritando de surpresa ao perder o equilíbrio, quase caindo. John não queria assustá-lo, coitado. Ele só queria perguntar se ele tinha alguma ordem pra ele, alguma tarefa. Ju-Hyuk se forçou a não ter medo, a se controlar, especialmente quando foi declarado claramente que o invocado mostra obediência absoluta aos comandos do invocador, sem questionar. Ele respirou fundo, tentando se recompor, e ordenou que ele limpasse a panela de ramen e a mesa também, por favor. John não teve problema algum em seguir essas ordens, nem um pio. Ju-Hyuk notou que ele era rápido e não tinha tido uma única reclamação, que eficiência. Ele percebeu que John tinha feito tudo o que ele dizia, sem pestanejar. Ele esclareceu com ele se pedidos absurdos estavam fora de questão, tipo, qualquer coisa. John simplesmente respondeu que obedece às palavras de seu invocador incondicionalmente, sem pensar 2 vezes. Ele testou isso pedindo pra ele latir como um cachorro. Ele queria que ele agisse como um cachorro de verdade. John parou de limpar a mesa, de repente, e isso assustou Ju-Hyuk, que pensou ter cruzado a linha, ter ido longe demais. Especialmente porque John era uma potência em sua vida passada, então seu orgulho devia ser imenso, gigantesco. Isso o deixou preocupado que ele fosse surtar, que a casa caísse. Mas John latiu feliz, com um sorriso no rosto, e isso o deixou sem palavras, chocado. Com uma expressão pasma, ele deu um polegar pra cima, confirmando essa obediência absoluta. Que coisa! De repente, alguém bateu na porta dele com força. Eles sabiam que ele estava lá dentro e exigiram que ele abrisse, na hora. Ele havia esquecido que era o dia do vencimento dos juros. Que azar. Imediatamente, ele disse a John para se levantar. Rápido. Aparentemente, Ju-Hyuk pegou emprestado 10 milhões de won, uma fortuna. Nenhum banco emprestaria a ele, nem a pau, então, por desespero, ele foi a um agiota. O que mais faria? Seu pai havia escorregado no gelo e fraturado o quadril, coitado. E ele precisava do dinheiro para a cirurgia, além da mensalidade da faculdade de seu irmão mais novo, uma barra. Ele não tinha outra escolha, de verdade. Ele pensou que poderia pagar rapidamente, que ilusão, mas o principal permanece intocado, e ele já pagou mais de 5 milhões de won só em juros, um absurdo. Ele sabia que era uma jogada estúpida, mas não tinha outra escolha, era isso ou nada. Mesmo se ele pudesse voltar no tempo, teria feito a mesma escolha, sem dúvida. Eles insistem em vê-lo para verificar se ele está bem. Que preocupação falsa. Ele virou a cabeça rapidamente na direção de John. John já tinha sua adaga para fora e estava pronto para cortar a cabeça do homem, esperando apenas seu comando. Mas essa não era a intenção de Ju-Hyuk, nem um pouco. Vendo o jeito que ele age, ele sabia que causaria um desastre, uma carnificina. Ele disse a ele para se esconder no banheiro e não mover um músculo lá, enquanto mantinha a boca bem fechada. John queria saber se ele tinha permissão para respirar. Que figura. Ele ficou aliviado quando Ju-Hyuk respondeu que sim, que podia. Assim que Ju-Hyuk abriu a porta da frente, uma mão se envolveu em sua nuca, com força. Este homem de aparência assustadora confirmou que ele parecia saudável e expressou que estava preocupado que ele pudesse estar doente ou algo assim, já que o pagamento dos juros não tinha chegado. Jo-Hyuk não ousou se mover e simplesmente pediu desculpas por ter esquecido, que mancada. E então ele o informou que acabara de enviar a transferência na hora. O homem disse a ele que se fosse muito difícil, ele não deveria se forçar, não precisava, e sugeriu que se ele estivesse desesperado, ele sempre poderia arrancar um órgão e vendê-lo sem problemas. Ele acrescentou que a vida fica muito mais fácil com apenas um rim. Acredite, um daqueles bandidos sugeriu que o moleque tinha um irmão mais novo, que ideia. O homem concordou que o irmão também serve para o negócio, especialmente porque quanto mais jovens, melhor o preço. Um horror. Ouvir aquilo fez o rosto de Ju-Hyuk ficar sombrio, fechado. O homem notou sua expressão e comentou que parecia que ele estava pronto para atacá-lo, para brigar. Quando ele olhou para cima, tinha um sorriso estranho e disse ao homem que nunca faria isso, de jeito nenhum. Aquele homem o avisou para se cuidar, a menos que ele quisesse morrer sem que ninguém soubesse, sumir do mapa, e então ele bateu a porta com força e foi embora.
Ju-hyuk solta um suspiro de alívio, finalmente. John saiu do banheiro como se nada tivesse acontecido. Ele ficou impressionado que ele ficou perfeitamente escondido e quieto sem fazer um pio. John respondeu que era porque era seu comando, simples assim. De repente, Ju-hyuk se sentiu exausto, esgotado. Ele tinha turnos duplos no trabalho. Um despertar, uma invocação humana e uma visita de agiotas para completar o dia. Que barra. A dívida o fez considerar escalar a torre uma ideia maluca, mas ele sabia que, mesmo que o dinheiro fosse ótimo, não havia como um covarde como ele sobreviver escalando a torre, de jeito nenhum. John perguntou o que ele deveria fazer, qual era a próxima ordem. Ju-hyuk perguntou se havia algo que ele queria fazer, e se ele quisesse voltar, ele dispensaria a invocação para ele, sem problemas. John perguntou se podia assistir um pouco de TV, tipo um convidado. Ju-hyuk não tinha ideia de como ele sabia sobre TV e Rimming, mas ele estava bem com isso, que estranho. Ele permitiu que ele fizesse isso. Então John planejou assistir alguns episódios de um drama, bem tranquilo. John assistiu TV enquanto ele ia para a cama para descansar. Ju-hyuk pensou que, mesmo sendo um ser invocado, sentir a presença de alguém não era tão ruim assim, até que era bom. E ele realmente se sentiu confortado, porque havia trabalhado até a morte, exausto. O sono o dominou completamente, e no dia seguinte seu alarme tocou às 8 da manhã, pontualmente. Ele se levantou e viu que John não estava lá, então pensou que a invocação havia sido dispensada. Que pena. Ele não ficaria surpreso se fosse isso que aconteceu, já que ele tinha uma memória de ver a janela do sistema em seu sono, um sonho estranho. Ele se levantou para se preparar para o trabalho quando o noticiário foi exibido na TV. Enquanto escovava os dentes, distraído, foi noticiado que em Jongno-gu, Seul, todos os escritórios da empresa ilegal de agiotagem, a Smile Cash, haviam sido palco de um assassinato horrível, uma chacina. Aquilo chamou sua atenção na hora, e quando ele ouviu que 3 vítimas foram decapitadas, ele deixou cair a escova de dentes, em choque. Além disso, as cabeças das vítimas foram encontradas embrulhadas em fitas vermelhas, como presentes. Ele imediatamente pensou em John Cossack, na hora. Ele ficou pálido quando percebeu que acabara de invocar um assassino psicopata total, um monstro. O chocante assassinato da Smile Cash foi uma grande notícia na época, um escândalo. Seus corpos jaziam em sua própria poça de sangue, uma cena horrível, e era evidente que um dedo de um homem estava quebrado, e suas cabeças foram exibidas como presentes. Que horror. Quando Ju-hyuk viu aquilo, ele ficou extremamente ansioso, sentindo que estava ferrado de vez. Olhando novamente, ele não podia negar que aquilo tinha sido obra de John, sem dúvida. Enquanto ele estava no trabalho, ele viu uma cabeça com uma fita. E era a cabeça do agiota sendo colocada na mesa para ser calculada. Que imagem. Aquilo o chocou profundamente. Tudo o que ele podia ver agora era este torso sem cabeça, segurando uma cabeça com uma fita e as outras cabeças nas prateleiras. Um horror. Isso o fez recuar, até bater nas prateleiras atrás dele. Mas, bem, ele estava alucinando, claro. A cliente perguntou se ele estava bem, preocupada. Ele pediu desculpas e a atendeu imediatamente, tentando disfarçar. Após o turno, ele percebeu que não podia trabalhar naquele estado, estava um caco. Ele decidiu tirar uma folga de todos os seus bicos amanhã, precisava de um... Ele suspirou, enquanto se perguntava se pessoas estavam morrendo por causa dele. Que peso. Em sua casa mais tarde, ele olhou os detalhes de John novamente. No catálogo, ele era rotulado como o assassino louco da Guilda Cruel. E seu rank era super raro, um perigo. O tipo é um assassino humano, de carne e osso. Ele tem um limite de manifestação de 6 horas, sem avaliação de satisfação, e recarga de reinvocação por 3 horas. Ju-hyuk sabia que ele não machucaria um invocador, mas ainda era assustador para ele, um medo constante. Ele o invocou novamente, mas a tela mostrou algo mais, algo inesperado. Ele estava sendo solicitado a deixar uma avaliação de satisfação para John. Que coisa! Ele percebeu agora o que era aquilo no catálogo finalmente. Ele disse a ele para assistir TV, mas ele foi e cometeu um assassinato que ele nem sequer ordenou. Que audácia! Então ele queria dar-lhe uma estrela por ser tão insolente, tão desobediente. Sua irritação com ele foi mostrada por ele levantando o dedo do meio, mentalmente, claro. Era isso que ele queria dar, de verdade. Mas ele sabia que não deveria ser tão sem coração, então ele deu 3 estrelas em vez disso para não ser tão cruel. Como o trabalho de sua mãe era coordenadora de purificadores de água para aluguel, ele sabia muito bem o quão desolador é uma baixa avaliação de satisfação. Que dó! Depois disso, John foi invocado novamente. John o cumprimentou com um sorriso e agradeceu pelas 3 estrelas, todo feliz. Ele prometeu trabalhar mais, se esforçar. Olhando para o quão inocente ele parece, Ju-hyuk até duvidaria se ele tivesse matado pessoas. Que cara de anjo! Ele perguntou diretamente se ele matou aqueles homens que foram em sua casa, sem rodeios. John admitiu orgulhosamente que cuidou deles na noite passada com um sorriso. Ju-hyuk engasgou quando ele confirmou que ele era o culpado, o assassino. Ele ficou aterrorizado quando percebeu que o homem à sua frente era um assassino de verdade, um perigo. De repente, seu estômago revira e seu coração dispara. Uma loucura. Ele se acalmou, pois tinha certeza absoluta de que John não o machucaria. Não a ele. Ele perguntou como ele havia feito aquilo, já que ele nem saberia onde ficava o escritório deles. Que mistério. John revelou que plantou uma marca de perseguição quando aqueles bastardos invadiram sua casa. Que esperto. Ele se perguntou se aquilo era algo como uma habilidade, um poder. Ele perguntou por que ele iria tão longe, por que tanto trabalho. John argumentou que eles eram uma ameaça, então era melhor lidar com eles com antecedência, para evitar problemas futuros. Ju-hyuk argumentou que ele nem sequer o ordenou, não deu a ordem. Então John revelou que era por causa do artigo 3 das 3 leis da invocação, um detalhe importante. Ele afirmava que se a lei 1 e 2 entrassem em conflito, a lei 1 seria priorizada, sempre. Simplificando, obediência absoluta, mas se o invocador estiver em uma situação perigosa, isso poderia ser ignorado, para sua segurança. Ju-hyuk perguntou se ele desobedeceria se o invocador o ordenasse a matá-lo, por exemplo. John respondeu que ele estava correto, que sim. Ele disse a ele que não havia ameaça real, então ele sugere que foi um julgamento arbitrário, sem base. John concordou que o artigo 3 poderia ser interpretado amplamente de várias formas. A visão de John era que aqueles bastardos eram fatores de risco que inevitavelmente ameaçariam a vida do invocador algum dia, e este foi um julgamento muito razoável na sua cabeça.
Joe Hyuk argumentou que aquilo era coisa de psicopata, de maluco. Ele percebeu o que acabara de dizer e pediu desculpas, sem graça. John estava bem com isso, já que ele tinha ouvido tais palavras muitas vezes, estava acostumado. Não é que Joe Hyuk não entenda, mas poderia ser uma situação extremamente perigosa. Por exemplo, ele acabou de andar na rua com John e acidentalmente esbarrou em alguém que parecia um bandido, um valentão. E essa pessoa provavelmente o ameaçaria com palavras como: "Você quer morrer? Eu vou arrancar seus olhos." Mas na verdade não pretendia fazer isso, era só bravata. Mas de acordo com a interpretação de John, eles acabariam com uma fita na cabeça. Sem o corpo, que perigo. Ele estava em uma situação complicada, um dilema. John admite que estava errado, que errou a mão. Joe Hyuk perguntou por que ele estava de repente ajoelhado do nada. Ele explicou a ele que o assassinato não era para o seu bem, não o ajudava. Pelo contrário, poderia se transformar em uma situação difícil por causa disso. Um problemão. John argumentou que ninguém saberia, que ficaria em segredo. Joe Hyuk espera que ele não faça isso de novo. Mas John não podia garantir isso, que complicação. Joe Hyuk o fez prometer que só faria isso quando uma faca estivesse realmente apontada para sua garganta, em perigo real. Ele não queria que John fizesse coisas assim com base em especulações, em achismos. John prometeu julgar bem a situação, com mais cuidado. Sua resposta foi energética, cheia de vida. Já que eles terminaram essa conversa, ele quer que ele volte agora, que seja dispensado. Mas John trouxe algo à tona, um assunto sério. Ele perguntou se ele não estava escalando a torre, afinal. Joe Hyuk foi pego de surpresa com essa pergunta, sem saber o que dizer. Ele sabia que escalar a torre era uma oportunidade única na vida, um sonho para muitos, mas ele estava com medo, e era muito perigoso. Ele poderia ser morto, virar pó. Ele perguntou se havia outro invocador que o invocou, assim como ele fez. John respondeu que sim, e que essa pessoa era uma pessoa verdadeiramente forte e corajosa, um herói. Joe Hyuk sentiu vergonha, um peso na consciência. Ele percebeu que alguém usa sua habilidade de despertar para salvar o mundo. Que responsabilidade. Ele admitiu que não tem coragem de arriscar sua vida de jeito nenhum. John estava prestes a dizer algo sobre ele, e ele o interrompe dizendo que ele é um covarde patético, um medroso. Mas John disse que ele é o melhor invocador, o número 1. Ele não estava esperando por essa, que surpresa. John disse a ele que a maior virtude de um invocador era a segurança em primeiro lugar, que ser corajoso era veneno puro. Um invocador corajoso era perigoso, e eles nunca saberão quando ele morrerá. Que risco. E quando ele morresse, eles também não poderiam sair, ficariam presos. John o assegurou que ele faria todo o trabalho sujo, sem problemas. Ele o encorajou a continuar jogando seguro e viver até uma idade avançada, bem velhinho. Naquela noite, ele dormiu inquieto, preocupado se deveria escalar a torre ou não, um dilema. Ele raciocinou que escalar a torre não era pra ele de jeito nenhum. Ele só queria viver agradecido que a dívida desapareceu junto com os cobradores de dívidas. Que alívio. Ele planejou fazer apenas um trabalho seguro e comum, sem riscos, e pensou que se ele vivesse diligentemente assim, tudo melhoraria, com certeza. De repente, seu telefone tocou, assustando-o. Era seu pai, do outro lado da linha. Ele perguntou se ele estava fazendo sua reabilitação diligentemente, sem falhar. Ele foi informado que eles tiveram que se mudar para um hospital maior, e sua mãe estava sendo demitida. Que notícia ruim. Seu pai disse para ele não se preocupar muito, que tudo ficaria bem, e que ele só ligou porque não havia contrato dele. Que estranho. Ele disse a ele que faria um tempo para visitar da próxima vez, e eles comeriam juntos, como uma família. Seu pai disse para ele não se sobrecarregar, para se cuidar. A ligação finalmente terminou, deixando-o pensativo, e logo depois ele colocou o conjunto completo de segurança todo equipado. Ele disse a si mesmo para ir apenas ao primeiro andar, para dar uma olhadinha por um momento e sair, rapidinho, e se fosse perigoso, ele poderia sair imediatamente sem pensar duas vezes. O momento era certo, já que ele tirou uma folga de todos os seus bicos, estava livre. Ele estava prestes a fazer a invocação com um certo receio, mas ele se lembrou que não precisa necessariamente insistir no louco John. Que alívio. Ele pensou em invocar outra coisa, e talvez um rank lendário super raro especial aparecesse, quem sabe? Mas uma invocação aleatória estava indisponível, que azar, estava em recarga. E ele ainda tinha 28 dias, 11 horas, 8 minutos e 37 segundos restantes, uma eternidade. Ele não sabia que tinha um tempo de recarga, e era de um mês inteiro. Então não teve outra escolha senão invocar o John. Será que o John sabia que ele tentou invocar outra pessoa? Não conseguia encará-lo. Ele avisou ao John que entrariam na torre. A primeira reação do John foi que ele era corajoso, mas logo disse pra ele cancelar isso, que não era pra ser corajoso. Joe Hyuk garantiu que só ia dar uma olhadinha e sair fora. John disse pra ele jogar fora aquelas coisas toscas, que ele mesmo seria sua ferramenta e cão de caça. Ele planejava fazer tudo lá dentro da torre e garantiu ao Joe Hyuk que ele não precisaria mover um dedo. Perguntaram se ele gostaria de entrar na Torre Negra da Coreia. O andar acessível no momento era o primeiro. Ele confirmou a entrada, e foi como se estivessem caindo. Ele gritou alto enquanto John se agarrava às suas roupas. Tudo muda de repente. Joe Hyuk é puxado para um espaço digital brilhante, seu corpo caindo enquanto feixes de luz e números passavam por ele. Joe Hyuk ofega de medo. Seu rosto empalidece. Os olhos se fecham enquanto ele entra em pânico, sendo puxado pelo espaço brilhante. John o agarra, segurando-o firmemente enquanto são puxados para baixo juntos e chegam em segurança ao chão. Ele viu que o primeiro andar era um completo deserto. De repente, sentiu-se mal e vomitou de lado. John perguntou se ele estava bem e disse que logo se acostumaria. Depois disso, John liderou o caminho e eles saíram da zona segura. O sistema melhorou as habilidades físicas de Joe Hyuk de acordo com o nível. Características e habilidades de combate estavam disponíveis para uso. Agora ele sabia como era ser um jogador. Mesmo sendo nível 1, ele se sentia bem forte. A missão do primeiro andar era derrotar 5 larvas gordas de pele dura em 2 horas.
Atualmente, estavam em 0 de 5, e ele poderia falhar por morte ou desistência da missão. John os viu à frente. Ju-Yok sabia que o primeiro andar era um lugar para testar as habilidades. A larva gorda de pele dura era como um conceito. Seu poder de ataque era quase inexistente, mas dizem que sua pele era dura, então é difícil de matar facilmente. Outros jogadores conseguiam pegar uma em cerca de 30 minutos, no máximo, e agora ele também é um jogador. Ele estava determinado a tentar pegar uma. John perguntou se havia necessidade de ele sofrer desnecessariamente. Ju-Yak se aproximou de uma, e então lembrou que precisava de uma arma. Ele se virou para pegar uma emprestada do John, mas as larvas gordas de pele dura haviam se levantado, e uma pairava sobre ele. Ele empalideceu e se virou para ela. Pediu ajuda ao John. John afirmou que era uma decisão sábia. John avançou em direção a ela e em apenas um golpe sua cabeça explodiu. Então ele avançou contra as outras, dizendo a Ju-Yak para ficar para trás. Ele tinha suas adagas nas mãos e parecia empolgado. Ele jogou as adagas e atingiu várias larvas gordas de pele dura simultaneamente. Então ativou uma explosão de lâminas, e todas as que foram esfaqueadas explodiram. Ju-Yak ficou maravilhado. Foi uma morte instantânea. Com isso, ele teve sucesso na missão do primeiro andar, e a recompensa foi 100 pedras mágicas. Ele também recebeu um rank de conclusão esse mais para o primeiro andar da Torre Negra, Coreia. Isso lhe deu um distintivo de platina. Ele estava em êxtase ao perceber que era muito fácil, imaginou ficar rico em breve, mas ainda não sabia. Em algumas partes da Coreia, telas apareceram para as pessoas. Alguns estavam treinando quando aconteceu, outros estavam numa balada. O mesmo aviso apareceu para cada jogador na Coreia do Sul. Agora ele poderia desafiar o segundo andar. Ele foi transportado para fora da Torre Negra, Coreia. Agora ele sabia que seria devolvido imediatamente após limpar o andar. Ainda o deixava enjoado. Ele verificou a hora e viu que levou apenas 5 minutos. John o elogiou pelo bom trabalho. Ele respondeu que não fez nada além de ficar parado, e John afirmou que era a coisa certa a fazer. Ju-Yak ouviu que outros mal terminavam exaustos de tanto espancar larvas até a morte, mas para ele foi muito simples. Ele verificou a pedra mágica que conseguiu. Era a primeira vez que via uma de verdade. Pedra mágica era um recurso importante e indispensável na indústria atual. Os preços caíram muito em comparação com os primeiros dias da criação da torre, então agora é cerca de 50 mil wons por 100 gramas. 20 anos se passaram desde que as Torres Negras apareceram em países por todo o mundo, então a maioria das pessoas comuns conhece o senso comum geral sobre as torres. Mas um distintivo de platina era algo que ele nunca tinha ouvido falar. Mas de qualquer forma, ele estava empolgado, já que ganhou 50 mil won em apenas 3 minutos. John foi assistir a um dorama. Jo-hyuk pediu comida e convidou John para comer. John cheirou a comida. Ele perguntou se era jokbal apimentado. Jo-hyuk disse que pediu jokbal normal porque ele disse que não podia comer comida apimentada, mas ele sentiu o cheiro de algo apimentado. Ju-Yok percebeu que ele tinha tolerância zero para a comida apimentada. John comeu feliz e agradeceu pela sua graça. Ju-Yok se perguntou se era o jeito normal dele de falar. John perguntou o que ele queria dizer e ele explicou que encurtava as terminações com E. Ele explicou que era porque passou muito tempo com seu invocador anterior. Ju-Hyuk percebeu que era algo como a influência de um ex-namorado. No caso deles, seria a influência de um ex-invocador. John disse que se fosse desconfortável de ouvir, ele consertaria. Ele respondeu que era divertido continuar ouvindo. Ju-Yok tinha certeza de que a torre não era perigosa de jeito nenhum, ou melhor, era totalmente viável. Na manhã seguinte, ele postou a rotina diária de um macho alfa. Era a sua agenda. Ele tinha uma loja de conveniência durante o dia, restaurante de churrasco à noite. Ele decidiu não fazer o trabalho temporário que fazia no meio. Em vez disso, ele iria para casa e faria a limpeza da torre com John. Então, naquele dia, ele invocou John novamente, que havia recebido outra classificação de 5 estrelas. Ju-Yok admite que se pudesse dar 10 pontos, ele o faria. John ficou feliz por ele estar satisfeito. Ele perguntou se a classificação de satisfação era importante. John explicou que quanto melhor a classificação, mais benefícios surgem. Por exemplo, o tempo de manifestação, aumento de rank, e nem preciso dizer, a chance de receber chamadas. Eles entraram no segundo andar da Torre Negra. A missão do segundo andar era derrotar 10 larvas gordas espertas. O limite de tempo é de 2 horas, e seu status atual era 0 de 10. Se ele morrer ou desistir, ele falha. Ele percebeu que as larvas do segundo andar eram complicadas porque se moviam por toda parte, e eram mais rápidas do que ele pensava. Ele perguntou o que deveria fazer no segundo andar. John disse que nem haveria tempo para isso porque seria feito em 3 minutos. Ele disse que terminaria rápido e o escoltaria para casa. Ju-Yak sugeriu que eles comessem frango e tomassem uma cerveja também quando voltassem. John agradeceu por isso, e então foi cortar aquelas larvas gordas espertas. Ju-Yak achou que foi insano. Ele terminou a missão do segundo andar e subiu de nível. A recompensa foi uma pedra mágica de 200 gramas. Ele foi notificado de que havia alcançado um rank de conclusão, esse mais para o segundo andar da Torre Negra na Coreia. Ele foi premiado com um distintivo de platina. Receber esse mais novamente o fez se perguntar se era permitido ser tão fácil assim. Foi muito rápido, e ele pode até entrar e sair antes de ir para o seu trabalho de meio período da manhã.
No dia seguinte, eles prosseguiram para a missão do terceiro andar, que era derrotar 10 larvas gordas geladas. John disse que seu pouso havia melhorado e em poucos minutos eles tiveram sucesso na missão do terceiro andar. Sua recompensa foi uma pedra mágica de 300 gramas. E novamente ele alcançou um rank de conclusão esse++ para o terceiro andar da Torre Negra, Coreia. Ele foi premiado com outro distintivo de platina. E então, o mesmo sucesso aconteceu no quarto andar. Também se repetiu no quinto andar. Ele havia colecionado 5 distintivos de platina Rank S 2.2, e isso o qualifica para uma vantagem especial. A vantagem especial era um aprimoramento de traço de despertar. Devido ao efeito da vantagem especial, o número de invocações simultâneas aumenta para 2. A tela de status mostrava que Juyak estava agora no nível 6, e ele podia invocar 2 simultaneamente. Seu catálogo estava vazio. Suas habilidades de traço eram invocação designada, invocação aleatória e liberação de invocação. Suas habilidades gerais eram entrada na torre uma vez por dia e inventário exclusivo da torre. Ele não tem nenhuma habilidade de combate. Isso significa que ele poderia manter mais uma pessoa com ele, quando John sozinho já estava arrasando com tudo. Ele percebeu que uma recompensa de conclusão, esse ++, era incrivelmente boa. Poderia se transformar numa batalha de longo prazo daqui pra frente, e ele estaria muito mais seguro. Ele tem 20 dias restantes para usar a invocação aleatória novamente. Ele decidiu esperar até lá. Então, depois de 20 dias, todos os 3 poderiam ir juntos. Enquanto ele aproveita a carona grátis, os outros 2 poderiam continuar avançando, e amanhã era mais uma subida para o 6º andar. No dia seguinte, em Hanandong, Seul, na administração de gerenciamento de despertos da República da Coreia, parecia que os 2 homens no sofá estavam esperando por algo. Um homem se perguntava se apareceria de manhã, à noite ou talvez tarde da noite. A mulher de terno se aproximou dele e perguntou se ele estava esperando pelo anúncio. Ele se assustou, ficou vermelho e disse para ela parar de ler as pessoas assim. Este homem é Jang Wang-il, líder de equipe da administração de gerenciamento de despertos, e a mulher é Lee Min-ah, vice-diretora da administração de gerenciamento de despertos. Ele perguntou se havia um novo anúncio. Ela respondeu que sim, e compartilhou que era a Torre Negra, Coreia, conclusão do 6º andar com rank esse+. Os anúncios globais da Torre Negra têm tocado repetidamente ultimamente, e cada um deles contém notícias de uma conclusão com rank esse++. Wang-il podia dizer que era definitivamente uma pessoa, pois os andares 1 a 5 foram limpos então ele pensou que era sem dúvida o dono de um talento avassalador e sem precedentes. E se cada andar fosse limpo com rank esse++, seu pensamento foi interrompido quando alguém bateu na mesa. Era Park Kyung-soo, diretor da administração de gerenciamento de despertos. Ele disse que o mais alto na Coreia era Rank A. Eles nem sabiam que ranks mais altos existiam ou que uma conclusão esse++ acionava um anúncio global. Na sociedade internacional daquele dia, a naturalização de jogadores era bastante comum. Havia até sequestros secretos acontecendo nos bastidores. E então, antes que outro país os levasse, eles tinham que encontrar o jogador imediatamente. Ele ordenou que ficassem de olho em cada jogador recém-registrado. 2 dias depois, o objetivo de Juyoke era o 8º andar. Ele estava feliz em limpar um andar por dia sem problemas. Até o 10º andar é basicamente a zona de iniciantes, então tudo estava indo tranquilamente. O andar era um pântano e a missão deles era derrotar 10 guerreiros sapo de espinhos vermelhos. O guerreiro sapo os atacou. John sacou sua adaga e em pouco tempo ele fatiou aqueles guerreiros continuamente. O sistema notificou Juyak da conclusão de sua missão do 8º andar. Sua recompensa foi uma pedra mágica de 800 gramas e 5 poções de cura exclusivas da torre. Ele havia alcançado um rank esse++ no 8º andar da Torre Negra, Coreia. Distintivo de platina também havia sido concedido. John o elogiou pelo seu ótimo trabalho, mas ele nem fazia nada todos os dias. John disse que só entrar na torre era a parte mais difícil. Ele disse que graças a ele, eles conseguiram subir facilmente. John lembrou para não baixar a guarda, já que depois dos 10º andares mais avançados não será tão fácil. Foi mais uma limpeza de 3 minutos, então ele pensou em dar-lhe um presente. Deu-lhe uma mesada e disse para ele sair, se divertir e comer algo também, já que ainda tem bastante tempo de manifestação restante. Mas ele lembrou para não causar problemas, mas John o recusou, e isso o deixou perplexo. John explicou que não podia sair do seu lado, então ele apenas assistiria TV em casa. Ele percebeu que a obediência absoluta se aplica a coisas assim também. Ele sugeriu que pedissem frango em vez disso, e isso deixou John animado. John fez a ligação e pediu algo bom. Definitivamente não era apimentado. Enquanto ele faz isso, Diok decide verificar as recompensas. Uma nova recompensa, uma poção de cura exclusiva da torre. Ele aguardou para John. Ele colocou as pedras na mesa e se perguntou o que deveria fazer com elas. Ele já tinha 3,6 quilos em seu inventário. Se ele as vendesse, daria cerca de 1.800.000 won. Ele achou que era hora de pensar em sacar. Eventualmente, o dia 10 de escalada da Torre Negra chegou. Isso significava que estavam se aproximando do 10º andar. Juyoke acabou de chegar em casa do seu trabalho de meio período. Enquanto trocava de roupa, ele ponderou sobre como no início pensou em apenas dar uma espiadinha na torre, mas ele estava subindo um andar por dia sem falhar um único dia. O 9º andar de ontem, a Flor Cadáver Devoradora de Homens da Selva, também foi fácil. Ele esperava limpar as missões dadas, mas as recompensas de conclusão, esse mais eram um bônus e tanto. Ele se sentiu tão tranquilo a ponto de ter esquecido que John era um assassino louco que matou 3 pessoas.
Ele o invocou. Deu-lhe 5 pontos novamente, e devido ao acúmulo contínuo de avaliações máximas, o tempo de manifestação de John aumenta em 1 hora. Vendo isso, Ju-Yok considerou que valia a pena dar a pontuação mais alta. John fez um coração enorme com os braços e o agradeceu. Agora ele poderia apoiá-lo por mais 1 hora. Eles entraram na Torre Negra, Coreia. Habilidades físicas foram aprimoradas para corresponder ao seu nível e traço. E habilidades de combate foram disponibilizadas. Por volta do 10º andar, ele podia realmente sentir isso. Ele se referia à recalibração das habilidades físicas dentro da torre. Ele estava transbordando de força, e uma mana misteriosa se agitando em seu baixo ventre. Isso o levou a pensar que ele havia se tornado um cavalo selvagem indomável agora. Vendo-se assim, ele disse com confiança a John que também ajudaria. John não queria que ele fizesse isso. Se ele tivesse sequer um arranhão, John esmagaria a cabeça dele no chão. Mas ele insiste, já que já é um cavalo selvagem. John tenta convencê-lo dizendo que seu encorajamento e elogios eram mais do que suficientes. Ele continuou dizendo que queria lutar junto, mas quando virou a cabeça, viu um olho enorme. Era um inseto grande. Ele ficou assustado. Isso fez se perguntar como outros jogadores sequer o matavam. Ele murmurou que enviar 2 pessoas para matar um mero inseto fere o orgulho humano. John não tinha ideia do que ele estava dizendo de repente, e esclareceu que não havia nada de prejudicial ao orgulho nisso, mas ele argumentou que feria muito seu orgulho, vendo como aquele chefe do 10º andar era assustador. Ele deixou John lutar. O grande louva-a-Deus atacou John. John pulou e correu ao longo de seu corpo. Ele parecia sério e com seus movimentos rápidos começou a fatiar seu corpo em pedaços. Assim eles haviam completado com sucesso a missão no 10º andar. A recompensa foi 1 quilo de pedras mágicas. Novamente ele alcançou um rank de conclusão esse mais e foi premiado com um distintivo de platina. John se aproximou dele e disse que a missão estava completa. Isso lhes deu acesso ao 11º andar. Eles foram transportados para fora da Torre Negra. Agora que ele recebeu 1 quilo de pedras mágicas, ele tem um total de 5,5 quilos. E como ele já havia recebido uma vantagem com 5 distintivos de platina, como esperado, quando conseguiu 10, recebeu outra vantagem. Ele estava ansioso por isso. Sua vantagem era copiar uma habilidade possuída por uma entidade invocada. A lista era explosão de lâminas, quebra de choque, emboscada vil, adaga venenosa, passo sombrio, interrupção, furtividade, invisibilidade, polimorfia. John notou e sugeriu que deveria ser um passo sombrio, sem dúvida. A princípio, ele ficou confuso sobre o que John estava falando. Então John esclareceu que, para a cópia de habilidade, ele não precisava pensar muito. Ele tinha que aprender passo sombrio. Ele perguntou o motivo, e John disse que era conveniente para fugir. Se algo acontecesse com ele, Ju-Yok seria capaz de se mover rápido e silenciosamente. Ele se sentiu ofendido por John ter sugerido que ele fugisse. Ele se perguntou se parecia alguém que abandonaria a todos só para sobreviver sozinho. Ele escolheu o passo sombrio. Ele concordou que um trabalho de pés rápido era genuinamente muito importante no combate. Ele pensou no ditado que dizia que o trabalho de pés era a vida de uma luta. Ele se perguntou se funcionava no mundo real também. Então ele testou fora de sua casa, mas não funcionou. Ele reclamou da inconsistência. Porque a invocação funcionava, e ainda assim a habilidade não. No dia seguinte, era o 11º dia de escalada da torre. Ele ligou para a central de atendimento da Administração de Gerenciamento de Despertos. Ele relatou que havia despertado. Ele foi celebrado e informado de que um funcionário do governo visitaria sua casa para lhe dar apoio. Antes que ele pudesse dizer seu endereço, eles já confirmaram que chegariam em breve. Depois que este cidadão comum contatou a Administração de Despertos para vender pedras mágicas, ele se sentiu exausto. Foi a decisão mais corajosa de seus 25 anos de vida. Enquanto isso, a equipe da Administração de Despertos estava lá fora. A diretora Lee estava no carro com Gwang-il. Gwang-il perguntou sobre o desperto que os contatou de Daegu ontem. Ela respondeu que não achava que eles eram dono do recorde esse mais. Gwang-il começou a se perguntar se essa pessoa realmente existia. Ela o informou que outro pedido de despertar havia chegado e perguntou se ele viria também. Ele respondeu que sim, já que tinham que se esforçar ao máximo enquanto podiam. Se fosse a pessoa que procuravam, ele planejava trazer essa pessoa para sua equipe de elite, mesmo que tivessem que oferecer os melhores benefícios que a administração pudesse oferecer. Concomitantemente, Ju-Yok estava limpando sua casa. A equipe da administração de gerenciamento de despertos chegou como esperado. Ele abriu a porta e os convidou a entrar. O líder de equipe John Gwang-il se apresentou, e ele apresentou a vice-diretora Lee Min-ah. Ele disse a ela que ela também era uma jogadora, então Ju-Yok poderia perguntar qualquer coisa livremente. Vendo que uma mulher também veio, isso o deixou mais nervoso. Ela se aproximou demais dele e isso o fez corar, e ela soube na hora que era ele. O S++. Ju-Yok entra em pânico e grita, jogando os braços para cima em choque enquanto reage sem pensar. E então a declaração dela o atingiu. Isso fez se perguntar se havia algum método de identificação de despertos que ele não conhecia. Ele optou por negar por enquanto e agir naturalmente, mas suas ações o traíram. Ele estava rígido como um robô quando respondeu que ouviu falar, mas que não era ele. Sua ação era um comportamento de livro de alguém mentindo, e isso não escapou aos olhos dela. Gwang-il deu um tapa nela enquanto dizia para ela não sondar as pessoas. Ela desviou da mão dele e respondeu que sim, ela faria. Ele se desculpou por ser rude com ele. Ju-Hyuk presumiu que ela estava apenas testando-o. Um personagem tibi fofo aparece.
É uma pequena torre negra com asas, segurando uma varinha de estrela e fazendo uma pose brincalhona, apresentando-se como Tab, o mascote da Torre Negra da Coreia, e discutiu a torre preta como piche e de aparência sinistra, com um tamanho avassalador que não pode nem ser comparado aos edifícios mais altos da Terra. Apareceu em todo o mundo da noite para o dia, 20 anos atrás. Cada país se revelou e enviou soldados e cientistas, mas ninguém conseguia se aproximar. Era fisicamente impossível de acessar, como se estivesse bloqueada por uma barreira invisível. A pergunta sobre o que exatamente era foi respondida quando os jogadores apareceram. A torre tem uma estrutura de jogo onde os jogadores a escalam andar por andar. Os jogadores eram como pessoas comuns fora da torre, mas dentro da torre eles podiam usar habilidades e poderes poderosos. Eles aprimoram equipamentos, usando várias recompensas obtidas da torre e contribuem muito para a economia global. Havia uma pergunta sobre o que aconteceria se ela não fosse escalada. Basicamente, se os novos andares superiores não fossem atualizados dentro de um período de 6 meses, uma contagem regressiva começaria, e eventualmente a torre entraria em colapso. Há 3 anos foi assim que a cidade de Mumbai, na Índia, simplesmente sumiu do mapa. Sabia-se que cada país tinha entre 1 e 3 torres negras, e a Coreia, claro, tinha a sua. Ela ficava bem escondida nas profundezas das montanhas da província de Gangwon. O número de jogadores era estimado entre 0,01% e 0,02% da população, o que dava algo em torno de 5 a 10 mil pessoas. Convenhamos, não era lá muita gente, né? Mesmo assim, a progressão da Torre Negra da Coreia ia de vento em popa. Com o 65º andar liberado, era o segundo maior recorde, perdendo só para o 66º andar dos Estados Unidos. Mas, não havia motivo para pânico, porque a sociedade deles tinha heróis, os chamados jogadores. Assim como a humanidade um dia desbravou novos continentes, hoje ela explorava e tentava entender a Torre Negra, e os despertos eram a grande esperança da era. Por isso, eram incentivados a se registrar como jogadores oficiais, e quem sabe se tornarem heróis também. Isso encerrava o material de visualização obrigatório. Agora Gwang-il precisava fazer algumas verificações. Ele perguntou se Ju-hyuk estava realmente desperto. Ju-hyuk respondeu que sim, e contou que já tinha entrado na torre e até feito algumas limpezas. Ele então mostrou as pedras mágicas. Perguntaram-lhe quantos andares ele havia alcançado, e ele respondeu: 10. Gwang-il e Mina se entreolharam discretamente, porque esse era exatamente o mesmo andar do recorde de nível esse mais. Agora ela começou a desconfiar dele. Perguntou se ele tinha ouvido falar do assunto recente, o tal do aviso global. Ele tentou agir com naturalidade, respondendo que sim, tinha ouvido, mas que não fazia ideia de quem era o responsável. E ainda completou que parecia ser um jogador incrível. Diante da atuação meio forçada dele, Gwang-il disse que não havia necessidade de nervosismo, mas eles se perguntaram se era só um nervosismo excessivo mesmo. A desconfiança começou a crescer. Então, prosseguiram com os termos do contrato. O governo gerenciava os jogadores dividindo-os em 2 grupos. O primeiro grupo era a equipe de escalada de elite, e o segundo, a equipe de escalada geral. A equipe geral planejava e agia conforme seus próprios horários, tipo um freelancer, sabe? Já a equipe de elite mantinha um relacionamento bem mais próximo com a administração de gerenciamento de despertos do governo. Havia obrigações para as incursões em andares mais altos, mas eles podiam receber várias formas de apoio e benefícios. Um deles era a proteção pessoal fora da torre. Afinal, os jogadores eram apenas pessoas comuns lá fora. Além disso, se ele pertencesse à equipe de elite, receberia um salário anual básico. Ju-hyuk imaginou o que aconteceria se fosse revelado que ele era o detentor do recorde S++. A mídia cairia em cima dele, perguntando sobre ser um lobo solitário em Hanam-dong, um bairro chique da região. Ele preferia morrer a ter esse tipo de atenção. Gwang informou que, ao se candidatar à equipe de elite, ele teria que gravar suas incursões usando a câmera corporal que eles forneciam. Mas, para a surpresa deles, Ju-hyuk não quis se candidatar à equipe de elite. Ele já estava satisfeito com a equipe geral. Gwang-il não conseguia entender, já que as condições eram bem melhores. Ele respondeu que não tinha talento e que sentia medo. Parar num andar razoável e conseguir recompensas razoáveis já era o suficiente para ele. Gwang o encorajou a pensar com calma, mas ele estava irredutível, já tinha tomado sua decisão. Minai suspirou, pensando que era mais uma vez um tiro na água. Havia muita gente que parava em certo ponto e farmava com segurança, mas era só a primeira vez que alguém dizia isso tão na lata durante o teste. Um covarde desse tipo o tornava desqualificado. Mesmo que ele se candidatasse à equipe de elite, era o tipo que jamais deveria ser aceito. A virtude mais importante da equipe de elite era a vontade de escalar. Eles, no entanto, respeitaram a decisão dele. Então, Gwang-il pediu que ele entrasse na torre, pois era o procedimento final que precisavam para confirmar o despertar. E como seria um desperdício perder sua entrada diária, ele sugeriu que Ju-hyuk fizesse algumas limpezas enquanto estivesse lá dentro. Ju-hyuk percebeu que ele estava sutilmente sondando e tentando confirmar se ele havia alcançado esse mais até o fim. Ele concordou em fazer a limpeza enquanto estivesse lá, mas os avisou que geralmente usava o tempo limite completo, então poderia levar quase 2 horas. Para os dois estava tudo bem, afinal fazia parte do trabalho deles. Minhao o encorajou a levar o tempo que precisasse e não se sentir pressionado. Ele se preparou. Antes de ir, disse a eles para assistirem TV e pegarem bebidas na geladeira, porque ele talvez demorasse um pouco. E então ele partiu. Depois de vê-lo desaparecer, Gwang-il confirmou que ele estava realmente desperto. Ele perguntou a Minai o que ela achava. Ela não podia comentar sobre o talento dele, mas notou o quão extremamente tímido ele era.
Sua fala e suas ações eram completamente submissas, então ela esperava que ele desistisse no 11º andar. Ele perguntou o porquê. Ela havia experimentado o 11º andar e ele testava o medo de um jogador. Ele perguntou se era a centopeia túnel de cauda longa. Não era um monstro difícil, mas o jogador teria que matar 100 deles com aquela aparência nojenta. E ela achava que alguém medroso não conseguiria fazer isso. Ela tinha certeza de que ele voltaria para a zona segura e abandonaria a missão. Guan Yu sabe que as previsões dela tinham sido precisas até então. Ele já planejava ligar para o diretor, já que parecia mais um fracasso desta vez. Enquanto isso, na torre, Ju-Hyuk invocou John. John agradeceu por tê-lo invocado. A missão do 11º andar era derrotar 100 centopeias túnel de cauda longa dentro do limite de tempo de 3 horas. A condição atual era 0 de 100, e morte ou abandono levava ao fracasso da missão. Ju-Hyuk sentiu nojo da centopeia, e 100 delas então nem se fala. John disse que cuidaria disso rapidinho, tipo em 5 minutos, mas Ju-Hyuk queria que ele caçasse o mais devagar possível, tipo por mais de 1 hora, para que nenhum recorde de limpeza esse mais fosse estabelecido. Ele compartilhou que havia olhos observando lá fora, então ele também dispensaria a invocação enquanto estivesse dentro da torre. John respondeu que entendeu a intenção dele, sabia que mostrar a entrada já era o suficiente, e mesmo assim, ele insistiu em fazer a limpeza também. Ele planejou tudo para que seu recorde fosse uma bagunça, e assim ele conseguiria escapar da rede dos detentores de recorde esse mais. Então John começou a matar as centopeias, mas Ju-Hyuk achou que estava indo rápido demais, então o instruiu a ir mais devagar. A velocidade de caça diminuiu significativamente, e ele pensou que daquele jeito estaria tudo bem. Uma centopeia de repente surgiu de seus pés, e isso o desequilibrou completamente. Elas estavam o cercando, então ele teve que usar uma habilidade para fugir, mas seu corpo simplesmente não respondia. John pareceu em pânico ao vê-lo, então correu em sua direção e eliminou as centopeias ao redor. Ele ficou irritado por elas ousarem atacar o invocador. Ele matou simultaneamente, mas Ju-Hyuk percebeu que ele estava indo rápido demais. Disse para ir devagar. Ele ordenou que fosse o mais lento possível, mas John se recusou, pois priorizava a vida de seu mestre. Mas Ju-Hyuk não queria que ele se esforçasse tanto assim. De repente, o sistema notificou que o Andei havia sido liberado com rank esse++, e um distintivo de platina foi concedido. Ele agora tinha acesso ao 12º andar. Ele tinha aquela expressão inexpressiva e nada impressionado enquanto era transportado para fora da torre. Apenas 5 minutos haviam se passado. Minai esperava que já fosse hora de ele desistir e sair. Mas para a surpresa deles, o aviso apareceu. Dizia que a Torre Negra, Coreia, 11º andar, limpeza de grau esse++ havia sido alcançada. E então, Ju-Hyuk surgiu. Minai não conseguia acreditar. Guan Yu perguntou o que havia de errado. Ela murmurou que, no exato momento em que Ju-Hyuk apareceu, a nota esse++ para o 11º andar surgiu, mas que algo não estava certo, de jeito nenhum. Nosso garoto parecia sério. Do nada, nosso garoto Ju-Hyuk murmurou para si mesmo que não queria ir tão longe. Com sua invocação atrás dele, Ju-Hyuk proferiu: "Vocês dois terão que ser silenciados." Ele ordenou a John que os amarrasse imediatamente, mas ele os decapitou em vez disso. Isso fez Ju-Hyuk gritar bem alto. Ele estava apavorado ao questioná-lo sobre quem mandou cortar as cabeças deles. As cabeças, que estavam embrulhadas em fitas, o chamavam e ele continuava se desculpando. Mas aquilo era apenas uma alucinação dele. Na realidade, eles apenas estavam sentados um de frente para o outro, e ele começou a suar frio do nada. Ele percebeu que, sem saber, teve um delírio. Ele se recompôs. Guan Yu expressou novamente que a equipe de elite deles precisava, absolutamente, de um talento como o dele. Ele forçou um sorriso sem graça. Estava suando e claramente nervoso, falando rápido enquanto tentava explicar as coisas e fingir que tudo era apenas um mal-entendido. Ele sugeriu que aquilo só se sobrepôs à limpeza do 11º andar por outro jogador. Guan Yu respondeu que o timing era perfeito demais para isso. Ele insistiu que era uma coincidência e negou que não fosse ele. Guan perguntou novamente se não era realmente ele, e ele respondeu que sim. Guan Yu desistiu e disse que, como o despertar havia sido confirmado, ele prepararia o contrato. Mas, para sua surpresa, ele recebeu um contrato de elite quando havia pedido claramente um contrato geral. Guan Yu se gabou de que aquilo estava em uma dimensão diferente dos casos usuais. Por assim dizer, era o único contrato do tipo na indústria, porque era um contrato ultra elite. Ele estabelecia um salário anual de 12 bilhões de wons, mais imóveis fornecidos, protocolo VVIP e segurança super reforçada. Além disso, o privilégio de imunidade. A essa altura, o jogador estava praticamente acima da lei. Ju-Hyuk percebeu que aquilo era, na prática, uma nobreza. Foi-lhe dito que, atualmente, era um benefício recebido apenas pelo jogador número 1 da Coreia, Yu Chul-min. Ele o incentivou a dar uma olhada para ver que incluía todos os benefícios que a nação podia oferecer. Mas Ju-Hyuk respondeu que não. Ele estava irredutível. Se não fosse um contrato geral, ele simplesmente não seria um jogador. Guan Yu perguntou por que ele estava recusando com tanta veemência. Ele respondeu que odiava receber atenção. Se ele recebesse atenção, seria um fardo. E se fosse um fardo, seria estressante. E isso pesava em seu coração. Eles perceberam que ele era um introvertido extremo. Além disso, mesmo que escalar a torre fosse divertido, ele estava apenas no 11º andar e o futuro era incerto demais. Guan Yu percebeu que seria melhor recuar por enquanto.
ele concordou em prosseguir com um contrato geral. Ju-Hyuk sabia que, se outros vissem aquilo, ficariam frustrados e perguntariam por que ele não simplesmente carimbaria o contrato de elite e escalaria enquanto recebia os benefícios. Mas um contrato de elite vinha com responsabilidades iguais ao que ele recebia. Mesmo que o jogador quisesse parar de limpar andares, ele não poderia, porque era uma equipe dedicada exclusivamente a escalar os andares superiores ainda não liberados. E ele não queria tal fardo. Ele estava bem, contanto que pudesse ganhar a vida mais confortavelmente do que antes. No departamento de gerenciamento de desperto de Hanamdong, Seul, o diretor Park recebeu informações diferentes do relatório provisório. Foi Gwang-il quem lhe disse que Ju-Hyuk era um jogador tímido, sem nenhuma vontade de escalar. Ele confirmou se tal pessoa era um conquistador de rank esse++. Gwang-il respondeu que sim. O diretor simplesmente não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele admitiu que a personalidade de Ju-Hyuk em si era peculiar. Ele o descreveu como um tipo tímido em um grau raro. O diretor Park perguntou se eles haviam confundido a pessoa e Minai respondeu que era impossível. Então o diretor insistiu que ser tímido não importava quando se tratava de um talento excepcional. Ele queria que eles o arrastassem para a equipe de elite, custe o que custar. Gwang-il aceitou a tarefa e a levou muito a sério. Enquanto isso, Ju-Hyuk estava furioso, porque já havia dito não. Ele estava repreendendo John, estava agindo com raiva, mas aquilo o estava esgotando. Ele o avisou que se fizesse aquilo mais uma vez, não haveria perdão. Eles entraram no 12º andar da Torre Negra, Coreia. A missão era derrotar 20 doninhas lança de gelo da neve dentro do limite de tempo de 3 horas. Ju-Hyuk invocou John e o lembrou de ser absolutamente lento. Como viu John responder agradavelmente, ele esperava poder confiar nele desta vez. Se ele limpasse normalmente dali em diante, sabia que o departamento de gerenciamento também perderia o interesse nele. Mas o lugar era tão, mas tão frio. Ele veio preparado, mas estava mais frio do que imaginava. Ele tentou aguentar, mas John viu sua tez. John ficou preocupado e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que era suportável. Ele estava prestes a dizer que estava bem, que precisava ir devagar, mas John já tinha disparado. John disse que, se ele não tomasse cuidado, pegaria um resfriado, e um resfriado é uma doença incurável, então ele considerou que a vida de seu mestre estava em perigo. Com isso em mente, ele matou aqueles monstros um após o outro, o mais rápido e veloz que pôde. O sistema o notificou que ele ganhou uma vantagem por coletar 15 distintivos de Platina. A vantagem era um item chamado Kit de Escudo de Energia, e foi enviado para o inventário da torre. Nosso protagonista imediatamente colocou a pulseira. Este kit de escudo de energia protege o usuário com um escudo que absorve dano. Uma vez que absorve uma certa quantidade, ele desaparece, e só pode ser usado novamente após 5 horas. Sua eficácia escalava com o nível dele. Uma barreira o envolveu lentamente. Era praticamente uma armadura completa. E o fato de não ter um modificador exclusivo da torre significava que ele poderia usar o escudo no mundo real também. Ele se perguntou por quanto aquilo seria vendido. Estimou que poderia valer algo em torno de 2 a 3 bilhões de wons. Por um momento, pensou em vendê-lo imediatamente e se aposentar da escalada da torre, mas então percebeu que recompensas ainda melhores poderiam vir se ele escalasse mais alto. Animado, ele perguntou a John se eles poderiam limpar o 16º andar imediatamente com um rank esse++. John disse que uma limpeza era possível, mas o alertou para ter cautela, já que não podia garantir um rank esse++. Ju-Hyuk não esperava aquela resposta. Agora, ele não sabia o que fazer. John, que estava casualmente comendo biscoitos, perguntou se algo estava errado. Ju-Hyuk começou a pensar em vender a pulseira em vez disso. Enquanto isso, no diretor Park ficou preocupado porque os anúncios globais de limpezas esse++ haviam parado há bastante tempo. Minai respondeu que já fazia 15 dias. Gwang-il acrescentou que eles verificaram os registros e descobriram que o jogador estava atualmente preso no 15º andar. O diretor Park explodiu de raiva, reclamando da crueldade de Deus em dar tanto talento a um jogador tão tímido. Gwang-il admitiu que a dificuldade aumenta muito a partir do 16º andar, mas não acreditava que Ju-Hyuk tivesse desistido. Ele sugeriu esperar mais um pouco. Foi quando recebeu uma mensagem de Ju-Hyuk, dizendo que estava indo para a administração de gerenciamento de despertos para usar a loja do jogador. Naquele momento, o diretor Park finalmente percebeu. O jogador estava farmando o 15º andar para juntar fundos para novos itens. Gwang-il concordou, afinal, Ju-Hyuk estava desequipado quando foram verificar seu despertar. O diretor Park percebeu o quão tolo tinha sido ao criticar Ju-Hyuk sem saber a verdade. Ele ordenou que quando Ju-Hyuk chegasse, pudesse comprar qualquer item que quisesse a preço de banana. Ele se arrependeu de seu julgamento de 15 dias atrás. Enquanto isso, John empalideceu e suou frio ao ouvir o pedido de Ju-Hyuk. Ele queria que John o esfaqueasse com sua adaga. John sentiu-se torturado. Ele disse a Ju-Hyuk que, se estivesse infeliz, era só espancá-lo até a morte. Ju-Hyuk explicou que só queria testar se o escudo de energia funcionava direito. Não era como se tivesse pedido para John matá-lo, afinal. Ele não entendia porque John estava fazendo tanto drama por um pequeno cutucão. John fingiu não ouvir, e Ju, frustrado, fez ele mesmo. Pegou o braço de John e apontou a adaga para o próprio corpo. John ficou chocado. Ju-Hyuk começou a sangrar. Ele entrou em pânico ao perceber que não ativara o escudo. John também entrou em pânico e insistiu para que cortassem seu braço amaldiçoado. Felizmente, o efeito de cura entrou em ação. John implorou para ele nunca mais fazer algo assim.
Jo concordou e disse a John para ir terminar a caçada. Num piscar de olhos, John disparou e atacou as criaturas nas árvores. Jo estimou que a caçada terminaria em 10 minutos, então decidiu praticar suas habilidades. Ele usou o passo sombrio e ficou sem palavras. Moveu-se tão rápido que uma imagem residual foi deixada para trás. Ele ficou chocado com sua velocidade. Agora finalmente entendeu a sensação. Também fazia sentido John querer que ele aprendesse essa habilidade primeiro. Podia se mover livremente com ela. Seria perfeito para fugir. De repente, algo chamou sua atenção. Era um Goblin, tentando rastejar para longe. Ele percebeu que estava escondido para evitar John, mas agora, de repente, avançou contra ele. Ele ativou o escudo imediatamente. Por sorte, ligou a tempo e impediu que seu braço fosse mordido. Assustado, chutou o Goblin para longe. Ele voou direto para John, que o matou com um golpe graças ao passe perfeito. Ele estava prestes a provocar Jurriak sobre jogar futebol, mas congelou. Percebeu que Jurriak estivera em perigo e correu. Perguntou se estava bem, verificando seu corpo e disparando perguntas. Se lutou contra o Goblin, se estava ferido. Depois de inspecioná-lo e até cheirar suas axilas, percebeu que Jurriak estava estranhamente bem. Repreendeu-o por ser imprudente, lembrando-o de não agir com tanta ousadia. Os ouvidos de Jurriuk zumbiam com a bronca, então ele só disse que seria mais cuidadoso. Depois de farmar o 15º andar por 15 dias, ele se sentiu mais confortável usando suas habilidades. As pedras mágicas que coletou pesavam 22,5 kg e valiam cerca de 11.250.000 wons. Guan Gil retornou sua ligação, e Jurriuk pediu para visitar a loja do jogador. Guan Gil disse que enviaria uma escolta imediatamente. Jurriuk disse que podia ir sozinho, mas Guan insistiu que era um benefício padrão. Com isso resolvido, Jurriuk só podia esperar. Um carro de luxo o pegou e o levou. Ao sair, Guan Ilo o cumprimentou, dando-lhe as boas-vindas calorosas. Jurriuk percebeu que estava sendo tratado como um VIP. Eles entraram e os dados da veia de Jurriuk foram registrados com sucesso. A partir de então, ele podia visitar e usar a loja a qualquer momento sem ligar antes. Guan Ilo ofereceu um tour, mas Jurriuk recusou. Ele queria levar seu tempo e olhar por conta própria. Foi para a loja do jogador. A instalação era luxuosa, mas não havia um único cliente à vista. Ele se perguntou se os itens eram simplesmente muito caros. Sua primeira tarefa foi vender as pedras mágicas. O total chegou a 11.250.000 wons, que seriam depositados em sua conta em 3 dias. Ele perguntou se podia usar os fundos imediatamente na loja, e a permissão foi concedida. Exausto, ele decidiu comprar o que precisava e ir para casa imediatamente. Enquanto isso, o diretor Park perguntou a Guan Il se Jurriuk conseguiu fazer compras sem problemas. Guan Il relatou que Jurriuk estava navegando e que a loja estava fechada para o dia. O diretor então perguntou sobre os preços. Guan Il explicou que instruiu a equipe a vender tudo com 90% de desconto. Ele acreditava que dar itens de graça poderia sobrecarregar alguém tão tímido quanto Jurriuk e fazê-lo recusar. O diretor Park disse que ele lidou bem com a situação. De volta em casa, Jurriuk pegou sua massa de adamante, que custou 2 milhões de wons. Também comprou um par de botas de couro de basilisco por 3 milhões de wons. Ele tinha ouvido que os preços de itens padrão geralmente começam em 20 a 30 milhões de wons no mínimo. Considerando que o líder de equipe Guan Il veio pessoalmente vê-lo, ele sabia que havia recebido tratamento especial. Reclamou que se sentia sobrecarregado, mas ao mesmo tempo amava as botas, deixando-o com sentimentos mistos. O fato de poder contar apenas com um par de botas para toda a sua defesa era graças ao escudo de energia. Era uma armadura tudo em um que substituía todos os outros espaços de equipamento defensivo e ele só a tinha por causa da vantagem. Ele havia prometido a si mesmo não ser ganancioso ao começar a subir a torre, mas a vantagem era como um demônio, lentamente o tornando ganancioso. No dia seguinte, John foi invocado. Ele saudou e perguntou se iriam farmar o 15º andar novamente, mas Jurriak respondeu que estavam indo para o 16º. O tempo de recarga da invocação havia sido redefinido. Agora podiam invocar mais uma pessoa. Enquanto a invocação começava, Jurriuk orou de todo o coração. Uma luz roxa começou a tomar forma, mas eles não estavam prontos para o quão grande ela se tornou. Sua cabeça perfurou o telhado. Jurriak congelou de terror. Seus olhos estavam arregalados e desfocados, suor escorrendo pelo rosto, a boca aberta enquanto o medo e o choque o atingiam de uma vez. Em sua mente, ele se perguntava que tipo de monstro acabara de invocar. E ao mesmo tempo, lamentava seu depósito de segurança. Rachaduras significavam adeus, dinheiro. Os braços e as pernas do invocado começaram a aparecer. Era um homem enorme. Juya não conseguia dizer se era humano ou monstro. Irritado, John o chutou e gritou para ele se sentar. Seu pé aterrissou bem no rosto do homem. Enquanto batia no titã, John reclamou que de todas as pessoas, tinha que ser esse cara. Disse que o homem estava arruinando sua vida e que o queria morto. Jurriuk se perguntou se os dois se conheciam. O homem ficou irritado e disse que seus golpes não doíam, mas faziam cócegas. John o desafiou a continuar falando, ameaçando cortar sua garganta e amarrar uma linda fita depois. Jurriuk interveio. Um teto quebrado já era o suficiente, ele exigiu. John obedeceu instantaneamente. Ele disse a John para se afastar para que pudesse conversar com o novo companheiro. John disse que não adiantava. Aquele cara era famoso no mundo deles, infame até por ser um completo idiota.
Ele o zombou, dizendo que provavelmente nem conhecia as 3 leis. O homem argumentou que as havia memorizado bem, então John disse para ele recitá-las. O homem disse que o artigo 1 era obediência absoluta ao invocador. O artigo 2 era sobre priorizar o entendimento do valor, e quanto ao último, ele não conseguia se lembrar do artigo 3 de jeito nenhum. Isso provou o ponto de John. Ele sugeriu matar o homem e torná-lo ininvocável por 100 dias. O pobre homem já parecia que sua cabeça estava superaquecendo. Ju-Yok nem sabia que tal punição existia. Uma tela então apareceu. O homem foi listado como o escudo de carne selvagem e tolo da tribo das Grandes Planícies. Seu nome era desconhecido, sua classificação era rara. Ele era um guerreiro selvagem humano invocável por 10 horas, com um tempo de recarga de 3 horas. No momento, ele não tinha classificação de satisfação. Ju-Yok sentiu-se desapontado. Um rank R era o mais baixo que ele podia tirar. Ele pensou em esperar um mês antes de tentar invocar novamente. Ele então perguntou o nome do homem, mas ele disse que o havia esquecido. Quando perguntado se sabia onde estava, o homem disse não. Ele também não sabia sobre a torre. Nosso MC começou a se sentir frustrado, então decidiu verificar as especificações detalhadas. Mas, de repente, assim como com John, ele foi puxado para as memórias do homem. Ele acordou em uma vasta planície verde. Naquela época, o guerreiro selvagem estava feliz brincando com borboletas. Ele era um guerreiro da tribo das Grandes Planícies, com uma alma pura que encontrava a verdadeira felicidade simplesmente vivendo na natureza. Mas por baixo daquela inocência, sua força física era de primeira linha. Quando lobos gigantes da planície avançaram contra ele com raiva, ele pensou que eles só queriam brincar. Sem querer, ele esmagou seus ossos. Ele era simplesmente muito tolo. Um homem finalmente o encontrou e confirmou que os rumores eram verdadeiros. Ele realmente era enorme. O homem se apresentou como Arius e perguntou seu nome, mas o guerreiro já o havia esquecido. No final, o guerreiro selvagem foi enganado pelo falso herói e enviado para a batalha como um escudo vivo contra a superbesta, a Hidra. Com seu corpo resistente, ele suportou o sopro da Hidra e revidou. Ele arrancou suas cabeças uma por uma, sem saber que sua própria pele estava derretendo. Seu único pensamento era proteger seus camaradas. Eventualmente, os repetidos ataques ácidos o sobrecarregaram, e ele derreteu até a morte. Seus camaradas o cercaram, zombando dele até o fim. Agora Ju-Hyuk entendeu por que ele era chamado de escudo de carne. Lágrimas caíram enquanto ele percebia o quão cruel tudo aquilo era. Ele não se importava se o homem era um pouco estúpido. Ju-Hyuk estendeu a mão e o acolheu, convidando-o para subir à torre juntos. O homem estendeu a mão também, mas era muito grande. Ju-Hyuk só conseguiu apertar um de seus dedos. Ele então tentou dar-lhe um nome, sugerindo Yaman ou Gobang. O homem disse que não sabia qual escolher, então Ju-Hyuk disse para ele escolher um. O gigante escolheu Gobang. Ju-Hyuk prometeu a Gobang que o faria feliz. Ele perguntou se Gobang confiava nele. Gobang disse que sim, e que seguiria o que Ju-Hyuk mandasse. Nosso MC então disse a John que os 3 eram camaradas agora, e que teriam que fazer funcionar. John parecia extremamente infeliz, mas no fundo, John já havia bolado um plano sinistro. Ele disse a Ju-Hyuk que Gobang seria um escudo de carne confiável, e que o treinaria e o transformaria em um lutador de verdade. Com isso resolvido, Ju-Hyuk disse a eles que subiriam o 16º andar juntos. Gobang respondeu em voz alta. Sim, senhor. John então pisou no pé de Gobang por responder tarde. Gobang rapidamente copiou o tom de John, o que só o irritou ainda mais. Agora o grupo consistia em um jogador médio tímido, um assassino desequilibrado e um escudo de carne muito tolo. No papel, parecia um desastre prestes a acontecer. Eles entraram no 16º andar da Torre Negra da Coreia. Seus atributos físicos foram ajustados ao nível atual, e traços e habilidades de combate ficaram disponíveis. Ju-Hyuk esperava tirar o melhor proveito disso. A missão no 16º andar era eliminar 30 goblins batedores em 5 horas. John disse a Ju-Hyuk para ativar seu escudo de energia, e o alertou para estar pronto para usar o passo sombrio a qualquer momento. Aqueles goblins disparavam agulhas de veneno, e não havia como saber quando uma emboscada aconteceria. Um goblin mirou em Ju-Hyuk. Ele disparou uma agulha de veneno, mas John a pegou antes que pudesse atingi-lo. Eles estavam sob emboscada. Ju-Hyuk se esquivou e se escondeu atrás de uma rocha enquanto John bloqueava as agulhas. Tantas agulhas foram disparadas que a rocha atrás da qual Ju-Hyuk estava escondido começou a rachar. Pela sua estimativa, havia mais de 50 goblins. Ele ordenou a Gobang que fosse para a frente e os bloqueasse. Gobang ficou sério, e seus passos tremeram o chão. Ele saltou alto no ar. John ficou confuso quando os goblins de repente começaram a correr. Uma sombra massiva pairava sobre ele, forçando-o a olhar para cima. Quando Gobang se chocou contra o chão, o impacto explodiu para fora, pegando muitos goblins na explosão. Até John foi jogado para trás. Ju-Hyuk viu e pensou que, com aquele peso e poder, nem era uma luta. Os goblins restantes dispararam mais agulhas de veneno, mas elas só faziam cócegas em Gobang. Seguindo ordens, ele os eliminou. Ju-Hyuk não podia acreditar que Gobang era apenas Rank R. Apenas pela habilidade de combate, ele parecia mais próximo de um SSR. Ju-Hyuk percebeu que o rank baixo provavelmente se devia à sua falta de inteligência. Depois eles foram para casa e comeram frango frito. Gobang adorou. Ju-Hyuk elogiou seu desempenho e disse para ele comer o quanto quisesse. John o estapeou e disse para ele comer um pedaço de cada vez. Ju-Hyuk se perguntou se não havia uma opção de se dar bem entre eles.
Quando John deu uma mordida, sua boca pegou fogo. Ele não esperava que o frango fosse tão picante. Juyaku provocou dizendo que um assassino ser fraco, a pimenta era patético. Gobang de repente disse que o invocador era uma boa pessoa. Juyaku foi completamente pego de surpresa. O gigante explicou que era porque Juyaku o alimentou com cozinha, o que o ajudou a viver. Juyaku corou, claramente tocado. Ele disse que não era nada comparado ao que Gobang havia feito, e que ele era quem estava contando com ele. Mais uma vez, John bateu em Gobang e o corrigiu, dizendo que era frango, não cozinha. Ju-hyuk pulou com a força do golpe. Ele repreendeu John por intimidar alguém que estava comendo tão feliz. John se desculpou e disse que Gobang só precisava de um pouco de educação. No fundo, porém, ele estava irritado que Gobang estava devorando o frango enquanto eles não estavam olhando. No dia seguinte, eles entraram no 17º andar da Torre Negra da Coreia. Seus atributos físicos se ajustaram ao novo nível, e seus traços e habilidades de combate ficaram disponíveis mais uma vez. Agora que Juyaku havia atingido o nível 17, ele podia sentir seu poder aumentando. Era quase difícil de controlar. Seu coração batia como um garanhão selvagem acordando dentro dele. Ele se sentiu pronto para pular na luta, mas John o alertou que as pessoas geralmente começam a ficar imprudentes por volta do nível 20, então ele se ofereceu para ir na frente. Gobang também disse que o protegeria, e disse a Ju-hyuk para ficar para trás e permanecer vivo. Sentindo-se pequeno, Ju-hyuk simplesmente concordou. A missão no 17º andar era derrotar 30 guerreiros goblins. Assistir a vídeos de walkthrough antes não o havia preparado para isso. Vê-los pessoalmente era avassalador. O batalhão de goblins tinha pelo menos 90 guerreiros, e para monstros simples, eles eram surpreendentemente habilidosos em estratégia e táticas. O walkthrough que ele estudou explicava a abordagem usual. Quando a unidade de guerreiros goblins aparece, recue para a zona segura primeiro. Espere até que o grupo se divida em patrulhas de 3. Para evitar chamar a atenção, atraia e elimine os 3 de cada vez, repetindo o processo até que a missão seja concluída. Este método leva muito tempo, mas Ju-hyuk não precisava seguir um plano tão lento. Ele chamou Gobang e disse para ele se mover. Gobang soltou um rugido alto enquanto o poder surgia em seu corpo. Com Gobang na equipe, Ju-hyuk sentiu-se confiante de que até o 20º andar, e possivelmente mais alto, seria fácil. Ele ordenou a Gobang que os eliminasse todos, e ele esperava ansiosamente pela vantagem que ganharia em seguida. Após receber a ordem, Gobang avançou. O General Goblin deu uma ordem: fiquem em formação defensiva. Eles jogaram lanças nele, mas mal arranharam o corpo robusto de Gobang. Ele se chocou contra a formação, enviando goblins voando. Eles se chocaram contra o chão de cara. Ju-hyuk ficou impressionado com o quão bem Gobang se saiu. Ele sabia que estratégia e táticas só importavam quando ambos os lados estavam em níveis semelhantes. Mas comparar Gobang aos goblins era como jogar milhares de bicicletas alugadas em um tanque K2 Black Panther. O sistema então o notificou. Uma limpeza S++ havia sido alcançada no 17º andar da Torre Negra da Coreia. Uma insígnia de platina S++ foi concedida. Nosso MC ficou impressionado. John notou sua reação e sentiu-se surpreso e um pouco desapontado. Eles seguiram para o 18º andar, onde a missão era eliminar assassinos goblins. Mais uma vez, Ju-hyuk enviou Gobang avançando. Os assassinos goblins dependiam de furtividade. Eles ficaram completamente confusos quando Gobang agarrou árvores próximas e os pegou sem nem perceber. Gobang franziu a testa dizendo que não conseguia ver nada. Ju-hyuk rapidamente percebeu que este andar não seria tão fácil quanto ele pensava. Gobang gritou para os goblins saírem. O riso de John ecoou pela floresta. Ele zombou de Ju-hyuk, dizendo que já havia sofrido o suficiente assistindo aquela estratégia de escudo de carne sem noção. E agora era hora de lavar os olhos com uma de verdade. A furtividade dos goblins não conseguia acompanhá-lo. Ele usou o passo sombrio. Em um instante, ele os derrubou. A contagem de mortes continuava subindo. Nosso MC ficou impressionado, não foi? Era o plano dele o tempo todo, para os dois trabalharem juntos. John estava ansioso desde que seu papel foi reduzido por causa de Gobang. Agitar o espírito competitivo deles havia sido intencional e funcionou perfeitamente. Ele armou as coisas para que eles se esforçassem e coletassem mais insígnias. Ele precisava continuar impulsionando suas habilidades através de vantagens, e já estava perto do nível 18. Finalmente era a hora. Hora de soltar o garanhão selvagem. Antes de entrar no 18º andar, ele revisou cuidadosamente todas as informações de estratégia. A Pshum, habilidade de furtividade do assassino Goblin, era de baixo nível. Se ele se concentrasse, podia sentir seus movimentos. Não havia nada a temer. Ele havia praticado o passo sombrio inúmeras vezes enquanto farmava o 15º andar. Ele escorregou por trás de um assassino Goblin furtivo, mas no último momento ele torceu o tornozelo. Ele perdeu o equilíbrio e acidentalmente esfaqueou o Goblin na cabeça. Que sorte de principiante. Isso ainda contava para a missão. Ele ficou aliviado que deu certo exatamente como ele pretendia, mas outro Goblin escorregou por trás dele e atacou. Enquanto isso, John derrubava goblins constantemente, elevando a contagem para 25 de 30. Ele decapitou o próximo. Agora restavam apenas 3. Gobang avançou, balançando descontroladamente em todas as direções. 3 goblins foram pegos em seus ataques. Ele tentou ajudar mais, mas John gritou com ele, dizendo que ele só estava atrapalhando. Então John percebeu que Ju-hyuk havia sumido. Enquanto isso, Ju-hyuk ativou seu escudo. Ele criou alguma distância entre si e os goblins. Um golpe atingiu sua cabeça. Teria sido fatal se não fosse pela barreira de energia. Os goblins o cercaram. Ele assumiu uma postura de combate. Talvez fosse a adrenalina.
porque o movimento dos goblins de repente parecia lento. Parecia que o próprio mundo havia desacelerado. Ele os derrubou um por um. Depois o sistema o notificou que ele havia alcançado um rank esse mais no 18º andar da Torre Negra da Coreia. Uma recompensa esse mais, uma insígnia de platina foi concedida. John imediatamente o procurou. Quando ele encontrou nosso MC, Ju-hyuk disse orgulhosamente que talvez tivesse dado o golpe final. John caiu de joelhos, aliviado ao vê-lo ileso. Enquanto isso, de volta à administração, Min havia o aviso global anunciando a limpeza esse mais do 18º andar. O diretor Park estava encantado. Gwang-il comentou que Ju-hyuk era imparável e havia se preparado completamente. Se o diretor Park pudesse, ele teria anunciado imediatamente que o detentor do recorde de 18 limpezas, esse mais consecutivas da Coreia, estava bem ali. Gwang o alertou para não falar essas coisas nem de brincadeira. Minai acrescentou que revelar sua identidade seria perigoso. O diretor Park esclareceu que estava apenas orgulhoso dele. Ju-hyuk se tornara um jogador especial que precisava de uma proteção ainda mais cuidadosa do que as equipes de elite. Logo, as notícias anunciavam que um novo vento estava varrendo a escalada da Torre Negra da Coreia. Após uma pausa de 20 dias, ocorreram 18 limpezas consecutivas de rank S++, algo inédito reescrevendo a história da escalada da torre. O jogador misterioso estava estimado no nível 19. Não eram só os jogadores não. Pessoas por toda a nação tentavam desvendar a identidade do jogador esse mais. John desligou a TV e soltou um suspiro profundo enquanto Ju-hyuk sentia um certo desconforto. Ele disse a John para parar de suspirar e apenas falar o que estava em sua mente. John finalmente se pronunciou. É muito rápido, senhor. Ele se referia à velocidade com que Ju-hyuk estava desenvolvendo seu talento. Ju-hyuk ficou confuso. Ele não achava que tinha talento algum, então presumiu que John não estava falando dele. Ele levou na brincadeira, mas para John não era piada. O passo sombrio que Ju-hyuk usou no final foi impecável, tão limpo que até John teria dificuldade em copiá-lo. Era isso que tornava tudo perigoso. Ele disse a Ju-hyuk que estava falando sério. Alertou que assim que Ju-hyuk começasse a gostar de combate, sua confiança cresceria. E com o crescimento da confiança, o perigo também aumentaria. Se ele ficasse corajoso, as coisas ficariam arriscadas. John o lembrou da promessa inicial. Segurança em primeiro lugar, sobrevivência acima de tudo. Ju-hyuk concordou. Disse que não faria nada imprudente e se concentraria em apenas um inimigo por vez. John aceitou. Ainda assim, não conseguia se livrar daquela sensação de desconforto. No fundo, ele tinha certeza de que um dia o invocador deles causaria um acidente sério. Goban zombou dele por chorar e parecer tão patético. John explodiu, chutou-o no rosto e avisou que o ferveria vivo numa panela. Goban bateu na geladeira e tudo lá dentro se espalhou. Isso fez Ju-hyuk chorar. Ele gritou para pararem de destruir a casa e voltarem. Ele os forçou a voltar. Sentiu-se péssimo ao ver o kimchi que sua mãe lhe dera espalhado pelo chão. Para clarear a cabeça, decidiu visitar os pais no dia seguinte, logo pela manhã. Ele abriu a porta e anunciou que o filho estava em casa. A mãe o ouviu e mandou-o entrar. O pai sorriu e disse que, já que morava perto, deveria visitar mais vezes. A esposa o repreendeu por reclamar, sendo que Ju-hyuk já era ocupado. Ju-hyuk perguntou ao pai como estava o quadril. O pai tentou se levantar, mas Ju-hyuk disse para ele ficar deitado. O pai respondeu que passava metade do dia na cama mesmo, então ficar em pé um pouco não tinha problema. A mãe mandou sentarem à mesa porque tinha feito ensopado. O pai perguntou onde estava o pirralho, e a mãe disse que Minhyuk tinha saído para comprar tofu e já voltava. A comida foi servida. Enquanto comia, Ju-hyuk perguntou se as coisas estavam difíceis em casa. A mãe disse para não se preocupar e que logo encontraria outro emprego. O pai disse para ele não pensar neles e focar na própria vida. Também disseram para não lhes enviar dinheiro. Ju-hyuk testou o clima e disse que seria bom se ele despertasse numa hora dessas. O pai de repente bateu na mesa, fazendo Ju-hyuk se assustar. Por um momento, ele se perguntou se tinha sido óbvio demais, mas o pai apenas riu e perguntou se aquilo era para ser uma piada. Disse que não conseguia imaginar o filho despertando, sendo a cara dele, alguém que, mesmo marmanjo, implorava para a mãe lidar com baratas. Minhyuk acrescentou que era a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. A mãe disse que não era algo para se gabar, então perguntou se Ju-hyuk não ia trabalhar. Ele mentiu, dizendo que era seu dia de folga, embora tivesse largado o emprego há muito tempo. A mãe percebeu a cara de mentiroso e ficou desconfiada, mas ele continuou se fazendo de bobo. Ela disse que confiava nele, mas também o alertou para nunca pegar dinheiro emprestado de agiotas. Isso o fez lembrar de algo que tinha deixado de lado, o caso de assassinato da Smile Cash. Ele rapidamente disse a ela que isso nunca aconteceria, então perguntou o que houve com o emprego dela. Ela disse que foi por causa de um cliente de pesadelo. Enquanto fazia a manutenção de um purificador de água, o cliente exigiu que ela limpasse todo o lixo reciclável e orgânico também. Ela não se importava mais com as avaliações e respondeu à altura. Foi demitida por isso. A mãe dele era imprudente, mas corajosa. Ela era o tipo de pessoa que não tolerava injustiça, por isso o pai se apaixonou completamente por ela. Ele disse, orgulhoso, que sua maior conquista na vida foi convidá-la para sair. E claro, ele era um verdadeiro beta. Ju-hyuk era um beta júnior, e Minhyuk também era um beta júnior. Isso mostrava perfeitamente como os genes da família eram fracos, mas teimosos. Por isso eles se preocupariam se ele entrasse na torre. Então decidiu contar sobre seu despertar mais tarde, depois que as coisas se acalmassem.
Um tempo depois, ele saiu do prédio com o irmãozinho e lhe entregou Claro, Minyak perguntou para que era. Juyak disse que era uma mesada para os pais. Pediu para ele entregar a eles e ficar de olho para que não se sobrecarregassem. Ele estava prestes a sair quando Min-hyuk o mandou esperar. Min-hyuk hesitou, e Ju-hyuk pensou que ele estava preocupado com a mensalidade que Ju-hyuk havia pago para ele da última vez. Ele imaginou que o pirralho estava com muita vergonha de agradecer em voz alta. Então, colocou a mão no ombro dele e disse que entendia como ele se sentia. Min-hyuk pareceu aliviado. Agora ele finalmente podia dizer o que estava em sua mente. Ele disse que a mesada era só para a mãe e o pai, o que a fazia parecer incompleta. Então apontou que Ju-hyuk tinha esquecido a parte dele. Lá no fundo, Ju-hyuk sentiu raiva daquele pirralho. Ele transferiu 500.000 wons para ele e disse para não desperdiçar. Na administração de gerenciamento de despertadores de alma de Hanandong, Ju-hyuk estava parado na entrada. Ele tinha planejado voltar para seu quarto alugado, mas por um capricho acabou ali. Depois de ver a família, sua determinação em fazer as coisas direito só tinha crescido. Gwangil uma vez disse para avisar se ele resolvesse aparecer, mas já que estava ali, Juyak pensou que não tinha problema se Gwangil não soubesse. Só ficaria estranho se ele saísse para recebê-lo de novo. Ele tinha um escudo de energia, sim, mas como os monstros ficavam mais fortes a cada andar, ele precisaria de um escudo de verdade. A atendente disse que o preço era de 100 milhões de won. Ele ficou chocado, disse que parecia pesado e caro, e se essa fosse a única opção, então não tinha jeito, ele não poderia comprar. Por dentro, ele estava pasmo com o preço absurdo. Para piorar, a atendente era uma mulher, o que o fez gaguejar. Ele também notou que o lugar estava lotado hoje, embora da última vez estivesse completamente vazio. A mulher então lhe ofereceu um broquel redondo feito de uma liga de adamantina e sectônio. Por ser pequeno, era leve. Mesmo com o preço mais baixo, tinha uma função de auto-reparo. Ela sugeriu que ele experimentasse. Ele o fez, e gostou de como combinava bem com sua massa. Parecia que tinham sido feitos como um conjunto. Ele gostou tanto que perguntou o preço. Ela disse que era 40 milhões de wons e se ofereceu para ajudá-lo com o pagamento. O pagamento foi efetuado. Ele finalmente o comprou. Ainda assim, ele sentiu que conversar com a atendente era mais difícil do que lutar contra goblins. Pensou em ir para casa, mas então um homem falou com ele, notando que ele não tinha despertado há muito tempo. O homem se apresentou como Choi Jutseok, também um jogador. Juyak sentiu que ele era um pouco atrevido demais, mas se apresentou de volta. Joseok disse que ia à loja todos os dias, e como era a primeira vez que via Juyok, queria fazer amizade. Ele perguntou em que andar Juyok estava. Joseok disse que estava atualmente escalando os andares na casa dos 30. Juyok respondeu que ainda estava na casa dos 10. Joseok imediatamente percebeu que seu nível era baixo. Ele se animou e disse a Ju-hyuk que, se ele tivesse problemas para limpar os andares, poderia perguntar qualquer coisa a ele. Ju-hyuk percebeu que Joseok era genuinamente amigável e gentil. Ele parecia ser do tipo naturalmente extrovertido. Ele respondeu que ainda não tinha tido nenhum problema. Joseok o encorajou a pedir ajuda a qualquer momento e disse que estava sempre por perto. Então Joseok se despediu. Ju-hyuk ficou impressionado com suas habilidades sociais destemidas. Isso também o fez pensar que Joseok provavelmente tinha uma namorada. Ele sentiu um pouco de inveja naquela noite. Joyeok verificou suas estatísticas e viu que já estava no nível 19. Isso significava que agora ele podia desafiar o 19º andar. Mas antes de fazer isso, ele planejou invocar John e conversar sobre tudo. John apareceu e agradeceu pela avaliação de estrelas. Joyeok, feliz, mostrou-lhe seu novo escudo. Quando John viu que ele tinha chegado ao ponto de comprar um escudo, começou a chorar. Ele perguntou se Joyeok realmente precisava ir tão longe. Joyeok só conseguiu dizer que seria o mais cuidadoso possível. John respondeu que seu invocador anterior tinha dito a mesma coisa. Joyeok acrescentou que era um beta total, então desistiria no momento em que as coisas ficassem difíceis. John o fez prometer não atacar imprudentemente, e se as coisas ficassem perigosas, ele teria que sacrificá-los e escapar. John então acrescentou que, se chegasse a esse ponto, seria melhor sacrificar o Gobang em vez dele. John estava pronto para limpar o andar, mas então sentiu Joyeok disse que comprou bolinhos tamanho família para ele. John ficou encantado que Ju-hyuk cuidou dele antes daquele ogro do Gobang. Ele estava prestes a dar uma mordida quando sentiu algo estranho. Enquanto Ju-hyuk saboreava sua comida, John perguntou se havia alguém de quem ele guardava rancor. Ju-hyuk respondeu não, com a boca cheia. Mas John disse que alguém lá fora estava transbordando de intenção assassina. Ju-hyuk empalideceu. Então ouviu batidas na porta, seguidas por uma voz perguntando se havia alguém lá dentro. Ele disse a John para se esconder por enquanto e ativou seu escudo de energia. A porta se abriu com um estrondo. Ju-hyuk se preparou. O homem usou uma arma para destruir a fechadura. Ele espiou para dentro e cumprimentou Ju-hyuk casualmente. Os olhos de Ju-hyuk se arregalaram. Era o homem que ele tinha visto na loja de jogadores. Joseok disse que segui-lo tinha sido um verdadeiro inferno. Ju-hyuk perguntou por quê, mas Joseok mandou a calar a boca e guardar a arma. Joseok gritou com ele e ameaçou matá-lo. Exigiu que Ju-hyuk entregasse sua pulseira e inventário, ou ele transformaria a cabeça dele num favo de mel. A arma estava pressionada contra sua testa.
Joo-hyuk sentiu o coração afundar porque aquilo era basicamente suicídio. Lentamente, John apareceu atrás de Jo-seok. Esse desgraçado escolheu a pessoa errada para roubar. Jo-seok disse a ele que não estava brincando. Por dentro, ele se sentiu satisfeito. Joo-hyuk estava paralisado de medo só por ter uma arma apontada para ele. Ele estava feliz por ter escolhido a presa perfeita desta vez. Pela experiência, perdedores como esse sempre entregavam um inventário depois de um bom golpe. Ele disse a Joo-hyuk para se apressar antes que ele o espancasse até a morte, mas John atacou primeiro. Ele esmagou a parte de trás de sua adaga na cabeça de Ho-seok. Ho-seok ficou chocado. Ele não esperava que outra pessoa estivesse dentro da casa. Mesmo depois de ser atingido, tentou se levantar, mas suas pernas falharam e ele desabou de cara no chão. Joo-hyuk ficou ali, atordoado. Então ele elogiou John por ter se saído bem. Sentiu-se aliviado por John apenas tê-lo nocauteado em vez de matá-lo, e lá estava ele, preocupado que John pudesse sair matando sem ler a situação, como um brutamonte sem cérebro. Joo-hyuk suspeitou que o homem fosse um corretor de itens. Corretores de itens eram pessoas que assassinavam jogadores, que não eram diferentes de civis fora da torre, apenas para roubar seus equipamentos. Ele já tinha ouvido rumores sobre eles antes. Gwang-il uma vez lhe disse que uma das vantagens de estar numa equipe de elite era a proteção pessoal fora da torre. Lá fora, os jogadores eram tão frágeis quanto pessoas comuns. Se ele não tivesse despertado a habilidade de invocar fora da torre, estaria morto com certeza. Mais uma vez, ele percebeu quão quebrada sua habilidade realmente era. John começou a amarrar uma fita em volta de Ho-seok. Ele disse que se livraria do lixo lá fora, mas Joo-hyuk o impediu e disse que chamaria a polícia. John insistiu que não havia necessidade e disse que poderia simplesmente levá-lo e jogá-lo em algum lugar. Joo-hyuk argumentou que chamar a polícia era a solução mais fácil. O diretor Park ficou chocado ao saber que Joo-hyuk tinha passado na loja de novo. Gwang-il respondeu o que aconteceu quando ele não estava olhando. O diretor Park perguntou o que Joo-hyuk comprou e foi informado que ele adquiriu um único broquel pequeno e redondo. O diretor Park disse que, se Joo-hyuk apenas assinasse o contrato, eles poderiam tê-lo equipado com equipamentos de primeira linha da cabeça aos pés. Ele perguntou se já haviam identificado as características de Joo-hyuk. Gwang-il respondeu que, como Joo-hyuk comprou uma massa e um escudo, eles suspeitavam que ele fosse da classe corpo a corpo. Em suas mentes, eles o imaginavam como um cavaleiro confiante com um escudo de pedreiro. O diretor Park discordou. Se Joo-hyuk fosse um lutador de combate próximo, nem mesmo um conjunto completo de equipamentos de proteção seria suficiente para mantê-lo seguro. Gwang-il respondeu que pensaria numa desculpa para dar a Joo-hyuk um conjunto completo de armadura. Nesse instante, o telefone dele tocou. Ele ficou surpreso ao ver que a ligação era da polícia. Pediu desculpas ao diretor e disse que precisava atender. Ele atendeu e congelou com o que ouviu. Imediatamente saiu correndo e dirigiu o mais rápido que pôde. Subiu a escadaria, pegando os degraus de 2 em 2. Ele se arrependeu de não ter garantido o contrato de elite desde o início. Seu peito apertou enquanto ele se preocupava que algo tivesse acontecido com Joo-hyuk. Enquanto isso, no quarto de Joo-hyuk, a polícia prendeu Ho-seok por invasão de domicílio e roubo qualificado. Ho-seok gritou de dor. Ele tentou incriminar Joo-hyuk, gritando que tinha sido sequestrado e que era a verdadeira vítima. Joo-hyuk entrou em pânico e berrou que Ho-seok foi quem invadiu. Ainda assim, os policiais insistiram em levar o proprietário para a delegacia também. Joo-hyuk ficou nervoso. Por um momento ele realmente pensou que poderia ir para a cadeia. Foi quando Gwang-il o invadiu. Joo-hyuk já tinha empalidecido, imaginando a vida na prisão. Ho-seok, por outro lado, sentiu-se aliviado ao ver Gwang-il. Ele pensou que finalmente tinha sido salvo. Imediatamente disse a Gwang-il que Joo-hyuk tentou sequestrá-lo e roubar seus itens. O que ele não esperava foi Gwang-il lhe dando um tapa na cara. Ho-seok ficou atordoado. Gwang estava furioso com aquele desgraçado por mentir na cara dele e por ousar tentar matar um colega jogador. Ho-seok continuou insistindo que era a vítima. Gwang declarou friamente que seu registro de jogador foi revogado, então o atingiu novamente. Ho-seok não conseguia acreditar, ninguém o estava ouvindo. Gwang-il ordenou à polícia que o arrastasse e disse que o Nis chegaria em breve para assumir a custódia dele. O Nis lidava com crimes envolvendo jogadores e eles eram conhecidos por usar tortura. Ho-seok finalmente cedeu. Ele admitiu que foi cegado pela ganância e implorou para pouparem sua vida. Gwang-il sabia que era tudo balela. Aquela não era a primeira peça de lixo que ele via. Ele suspeitava que Ho-seok era um reincidente e logo cada crime que cometeu viria à tona. Ele sugeriu que Ho-seok arranjasse um advogado, embora duvidasse que alguém pegaria o caso. Então Gwang-il confirmou os procedimentos de prisão com os oficiais. Ele disse a eles que, se Ho-seok tentasse escapar para a torre durante o transporte, eles poderiam simplesmente esperar. Ele reapareceria no mesmo lugar eventualmente. Ho-seok implorou e chorou, mas foi arrastado. Gwang-il virou-se para Joo-hyuk com uma expressão aterrorizante e perguntou se ele estava ferido. Joo-hyuk respondeu que estava apenas um pouco abalado. Gwang-il chamou seu nome. Então ele se curvou profundamente e pediu desculpas. Ele prometeu que tomariam todas as medidas para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Lá no fundo, ele sabia que não podia mais adiar o contrato de elite. Não era mais sobre benefícios. Era para proteger Joo-hyuk. No dia seguinte, John perguntou a Joo-hyuk se tudo tinha corrido bem ontem. Joo-hyuk disse que, graças a ele, a polícia prendeu o sujeito.
John perguntou se o homem seria executado, e Ju-hyuk respondeu que não. John casualmente segurou sua adaga atrás das costas enquanto perguntava onde ficava o centro de detenção. Jo-hyuk disse que não tinha ideia e o alertou para nem pensar em tentar descobrir. Jo-hyuk invocou Go-bang. Go-bang ficou em êxtase ao receber 5 estrelas. Ele estava radiante, dizendo que nunca tinha visto tantas estrelas antes. Ju-hyuk também descobriu que Go-bang realmente sabia contar. Eles entraram no 19º andar da Torre Negra da Coreia. A missão era derrotar 30 xamãs goblins. O 19º andar estava cheio de xamãs goblins, mas, honestamente, eles não eram muito ameaçadores. Eles não podiam usar magia de ataque forte. No máximo, dependiam de maldições, feitiços de ligação e invocação de alguns lacaios fracos. As maldições podiam ser irritantes, mas nada além disso. Mesmo assim, Ju-hyuk não tinha nada com que se preocupar. Go-bang avançou direto contra os xamãs goblins. Os xamãs lançaram maldições de magia negra na direção deles. Go-bang respirou fundo, então soltou um grito estrondoso. Ju-hyuk ficou chocado. As maldições foram sopradas para longe apenas pelo som. Era um método incrivelmente brutal. John se esgueirou por trás. Ele lembrou a Go-bang que eles precisavam limpar o andar o mais rápido possível. Go-bang respondeu que se lembrava de sua tarefa: aniquilá-los todos. Eles avançaram contra os inimigos. John os derrubou. Ao mesmo tempo, Go-bang esmagou o resto com os punhos. Ju-hyuk sentiu o sangue ferver e quis pular na briga, mas antes que pudesse se mover, o sistema notificou que o 19º andar já havia sido limpo. Ele viu John e Go-bang cochichando, então John se virou para ele e disse que foi revigorante. Foi então que Ju-hyuk percebeu a verdade. Eles terminaram cedo de propósito, para que ele não tivesse chance de lutar. Ele tinha sido enganado. O sistema anunciou que ele alcançou um rank de limpeza esse mais no 19º andar da Torre Negra da Coreia. Como recompensa de limpeza, esse mais, ele recebeu um distintivo de platina. No dia seguinte, ele entrou no 20º andar da Torre Negra da Coreia. Era o monumental 20º andar, muitas vezes chamado de teste de discernimento de talento, e era infame por sua extrema dificuldade. John os alertou que o lugar era extremamente perigoso. Todo tipo de goblin imaginável estaria lá. Batedores com dardos venenosos, guerreiros com táticas perfeitas, assassinos que surgiam do nada, xamãs lançando maldições e hobgoblins gigantes. Ele disse claramente: "Este andar é aterrorizante." Acrescentou que se fosse ele, esperaria em algum lugar seguro. Então deu uma cotovelada em Go-bang, sinalizando para ele falar. Go-bang estufou o peito e disse a Ju-hyuk que ele não precisava mover um dedo, pois mataria todos sozinho. A missão no 20º andar era derrotar 100 goblins de qualquer tipo e um hobgoblin em 10 horas. Falhar na condição resultaria em morte ou perda da missão. Ju-hyuk percebeu que eles estavam planejando bloquear seu caminho novamente e deixá-lo fora da luta. John disse a Go-bang para atrair todo o agro enquanto ele avançava, assim que os inimigos estivessem distraídos. Go-bang avançou, diferentes tipos de goblins liberaram suas habilidades de uma vez. Ju-hyuk se recusou a ficar parado e aceitar o tratamento de John. John foi pego de surpresa. Ju-hyuk correu atrás de Go-bang. Ele até pisou nas costas de Go-bang para se impulsionar para frente. Ele avançou direto pelos ataques e se sentiu feliz por ter feito isso. John o viu e gritou: "Não." Apenas um pequeno flashback. Ju-hyuk era introvertido desde criança. Quando era pequeno, estava brincando com um carrinho de brinquedo. Outra criança o arrancou dele. Ele não conseguia dizer uma palavra. As coisas pioraram no ensino fundamental. A pobreza se tornou o problema. No ensino médio, ele ainda era um solitário. Seus colegas brincavam juntos enquanto ele ficava sozinho. No ensino médio, ele almoçava sozinho, tipo um completo excluído. Tinha medo demais para tentar mudar qualquer coisa. Jamais imaginaria lutar contra monstros numa torre. Era o tipo que nem conseguia encarar um valentão. Mas monstros não eram pessoas, não precisava lidar com medo, julgamento ou interação humana. Eram só mobs de missão de videogame. Então ele focou em uma coisa: aniquilá-los e pegar a recompensa. John gritava para ele parar. Goblins com lanças avançaram, mas Ju-hyuk continuou. Ele desviou, ficando atrás de um. Esmagou o rosto dele com o escudo. Pulava de um goblin para outro, atacando com tudo que tinha. John ficou chocado. Não acreditava que em tão pouco tempo, Ju-hyuk já usava o caminhar das sombras tão bem. Então, vários feixes curtos e potentes atingiram as costas de Ju-hyuk. John gritou para ele tomar cuidado. Ju-hyuk ergueu o escudo por instinto. Se não fosse pelo escudo de energia, teria virado uma almofada de alfinetes. Só então percebeu o quão aterrorizante aquilo realmente era. Ele se arrependeu de bancar o durão. John gritou para ele continuar correndo para o penhasco. Go-bang se moveu sem hesitar, determinado a protegê-lo. Vários goblins perseguiam Ju-hyuk. Sentia a energia esgotando rápido. Chegou a um beco sem saída. Seria ali. O pânico tomou conta. Não havia nada. Ele não sabia o que fazer. Os goblins estavam se aproximando. Achou que ia morrer, então Go-bang se pôs à frente, erguendo o braço como um escudo. Ele se impôs sobre os goblins trêmulos e os esmagou. John avançou, decapitando goblins pelo caminho.
Elogiou Goban pelo bom trabalho. Os Goblins Xamãs correram para lançar feitiços, mas John foi mais rápido, decapitando os Xamãs bem no penhasco. Ele olhou em volta, checando se era só isso. Já tinha matado mais de 100 Goblins, então esperava algo mais forte. Juyok ficou impressionado que os aniquilaram num instante. Juyok parecia extremamente desconfortável. Suava e tremia, forçando um sorriso enquanto pedia sem jeito para Oban ir um pouco para frente, claramente incomodado com a bunda do Oban tão perto do rosto dele. De repente ouviram um estrondo. Um ídolo alto apareceu, pernas curtas e triste. Era a evolução final da árvore evolutiva dos Goblins, um Hobgoblin. John pulou do penhasco, chamou Gobang. Gobang entendeu na hora e avançou direto no Hobgoblin para bloqueá-lo. Ele segurou as espadas e o empurrou com sua própria lâmina. Depois, agarrou a criatura pelo pescoço. John estava satisfeito, parecia que Gobang finalmente estava fazendo por merecer. Mandou ele segurar firme. Assim que John aterrissou, apunhalou o Hobgoblin direto nos 2 olhos. Com isso, completaram a missão. 100 de 100 Goblins derrotados e um de um Hobgoblin abatido. A missão do 20º andar foi concluída com sucesso. Nosso garoto subiu de nível e recebeu recompensas. 2 kg de pedra mágica e 5 poções de cura exclusivas da torre. John sorriu e elogiou Juyok pelo esforço. Juyok ainda estava em choque por o chefe ter sido morto tão fácil. Percebeu que era melhor deixar tudo com os dois. Fez uma reverência profunda e agradeceu por protegê-lo, reconhecendo o quanto lutaram. Os dois retribuíram a reverência. O sistema anunciou que Juyok alcançou uma classificação S++ de conclusão para o 20º andar da Torre Negra da Coreia. A recompensa S++ era um emblema de platina. Com isso, Juyok estava qualificado para desafiar o 21º andar. Enquanto isso, a notícia da conclusão S++ no 20º andar da Torre Negra da Coreia se espalhou. A seção de comentários explodiu. Um disse que achou que tinha acabado, já que não apareciam atualizações há 2 semanas. Outro se perguntou até onde iriam. Alguém respondeu que o andar mais alto possível era o 30º. Outros presumiram que o grupo pertencia a uma guilda de elite. Um último comentário alegava que eles estavam escondidos com medo de outro país tentar roubá-los. Juyok estabeleceu um novo recorde, limpando 20 andares consecutivos. Era uma conquista incrível, mas ele sabia que viraria uma dor de cabeça se atraísse muita atenção. Minha sugeriu que encontrassem um jeito de controlar a imprensa. O diretor Park rejeitou a ideia na hora, alertando que qualquer confirmação da identidade do recordista S poderia vazar. Então perguntou se investigaram a situação familiar de Juyok. Gwang-il respondeu que tudo foi tratado com a máxima discrição. Ele relatou que o pai de Juyok era Bong Su-cheol. Após sofrer um acidente em estrada com gelo e passar por cirurgia de quadril há alguns meses, ele estava em reabilitação. O diretor Park perguntou como planejavam dar apoio. Gwang-il respondeu que pretendiam encaminhá-lo ao melhor centro de reabilitação do país. O diretor Park aprovou o plano. Gwang-il passou para o irmão mais novo de Juyok, Bong Min-hyuk. Ele era calouro da faculdade e tinha alistamento militar agendado em breve. O diretor Park ordenou que ajudassem tanto no processo de alistamento quanto no apoio com bolsa de estudos. E, finalmente, a mãe de Juyok, Hong Geum-ja. Ela trabalhava como coordenadora de purificadores de água, mas está desempregada. Parece que foi demitida à força da empresa após um conflito com um cliente abusivo. Baixando a voz, Gwang-il disse que Geum-ja era com quem precisavam ter mais cuidado. Ela tinha a maior influência na família. Com sua personalidade forte, ele ouviu dizer que nem o marido nem os filhos ousavam desafiá-la. Depois de ouvir isso, o diretor Park acreditou que o plano deles daria certo. Ele ordenou que prosseguissem e usassem a autoridade total da administração de gerenciamento de despertos para garantir o sucesso. Gwang-il confirmou que o apoio à família de Ju-yang começaria imediatamente. Enquanto isso, o nariz de John se contraiu assim que sentiu o cheiro da entrega de comida. Gobang se contorceu de excitação. Juyok gritou para eles ficarem parados, então ordenou que se escondessem um pouco para não serem vistos. Jogou um cobertor sobre Gobang. O entregador entregou 12 porções de carne de porco agridoce e 12 tigelas de jajangmyeon. Ele brincou e perguntou se Juyak estava dando uma festa. Juyak respondeu que era algo assim. O homem riu e disse que adicionou uma porção de gyoza frita por conta da casa. Disse a Juyak para aproveitar a refeição e pedir de novo. Lá no fundo, Juyok achou o cara um pão duro por dar só uma porção de gyoza mesmo com um pedido tão enorme. Checou as sacolas, mas não tinha nenhum cupom. Ainda assim, ele entendeu. Era difícil imaginar alguém pedindo comida usando cupons, de qualquer forma. Ele disse que podiam sair agora. John adorou o cheiro delicioso do jajangmyeon. Gobang estava babando. Ju-hyuk sabia que ele nunca tinha provado algo assim. Gobang enfiou um bolinho na boca e disse que estava crocante. O queixo de John caiu quando viu Gobang comer o prato também. Ju-hyuk disse para eles comerem enquanto ele checava algo. Abriu seu inventário. Tinha desbloqueado uma vantagem especial por coletar 20 emblemas de platina. Curioso, ele se perguntou qual seria a vantagem desta vez. O sistema o notificou que havia recebido uma caixa aleatória. Seus olhos se arregalaram enquanto sua curiosidade ficava ainda mais forte. Uma caixa aleatória continha 3 itens aleatórios obtidos da torre.
A lista de itens incluía pedras mágicas, mais de 10 tipos de ervas nativas da torre, 3 tipos de metais da torre, mais de 50 tipos de couros de monstros da torre, poções, elixires, armas, armaduras, acessórios, habilidades de combate, runas de aumento de nível, máximo 5 níveis, bilhete de salto de torre, máximo 5 níveis e 5 andares, bilhete de reinício de recarga de habilidade, aprimoramento de traço, runas de aumento de rank de entidade invocada, bilhetes de acesso a torres multinacionais e bilhetes de invocação de rank garantido que poderiam ser esse SR, ou até ele esse SR. Joyak reclamou que a lista era longa demais. Ele nem sabia o que era metade dos itens. Já que era aleatório mesmo, decidiu só dar uma olhada rápida. Raciocinou que pedras mágicas, ervas e metais não eram ótimos. Armas e armaduras eram medianos também. Uma runa de aumento de nível aumentaria seu nível, mas o forçaria a ficar no mesmo andar. Um bilhete de salto de torre o deixaria pular andares e subir de nível, mas então ele percebeu que isso significava perder as recompensas. Isso tornava a runa de aumento de nível muito melhor em comparação. O bilhete de acesso a torres multinacionais chamou sua atenção, pois parecia que o deixaria entrar em torres de outros países. Mas o verdadeiro jackpot era o bilhete de invocação de rank garantido, especialmente se fosse um SSR. Se ele tirasse um LSSR garantido, poderia jogar todo o trabalho de limpeza para essa invocação e subir a torre de boa, sem fazer nada. Ele até se imaginou num carro sendo carregado enquanto relaxava. Sentiu-se esperançoso, ainda mais porque ganharia 3 itens. Ele abriu a caixa, rezando por algo bom. Se viesse, jurou que viveria uma vida virtuosa. A caixa girou, sua esperança aumentou. Então seu inventário exibiu 10 quilos de pedras mágicas. Ele se sentiu decepcionado com a completa furada, já que podia obter pedras mágicas a qualquer momento. Ainda assim, se as vendesse, eram basicamente 5 milhões de won de graça. Ele abriu o segundo item. Ele recebeu um cajado do trovão primordial, que foi imediatamente registrado em sua janela de status. O nome parecia ter saído direto de um romance de artes marciais, então ele se perguntou se era uma habilidade de ataque. Decidiu checar os detalhes depois. Então ele abriu o último item. Era uma runa de aumento de rank de entidade invocada. Desta vez, ele estava genuinamente feliz. Tinha tirado a sorte grande. A runa podia aumentar o rank de uma entidade invocada. Era um dos itens que ele mais queria. O problema era que não sabia em quem usar. John era rank SR, enquanto Gobang era rank R. Na cabeça dele, os dois eram completos idiotas. Mas ele rapidamente se corrigiu, chamando-os de aliados confiáveis, o que de alguma forma tornou a decisão ainda mais difícil. Pensou em dar para John, já que compartilharam tantas refeições. Embora, para ser justo, Gobang tecnicamente comeu mais dessas refeições. Uma runa de aumento de rank de entidade invocada aumenta o rank de uma entidade invocada com a escala do aumento determinada pelo potencial da entidade. Durante o processo de aumento de rank, a entidade não pode ser invocada. Como não estavam com pouca força de fogo, ele decidiu invocar John mais tarde e usar a runa nele. Por enquanto, escolheu testar a habilidade primeiro. A habilidade se chamava Cajado do Trovão Primordial. Imbuía uma arma com o poder do trovão e consistia em 3 formas no total. Era uma habilidade tipo crescimento, o que a tornava perfeita, já que ele precisava de uma habilidade de ataque adequada. Decidiu aprendê-la. A primeira forma, Raio Perseguidor de Almas, foi desbloqueada. Ele sentiu a técnica ser baixada diretamente em seu cérebro, decidiu experimentar e balançou sua massa, tentando liberar um raio perseguidor de almas. Nada aconteceu. Um silêncio constrangedor se seguiu. Ele já sabia que não funcionaria. Se as pessoas pudessem usar poderes assim no mundo real, a sociedade teria colapsado há muito tempo, especialmente por causa de caras como Kyukishi. Decidiu testar direito dentro da torre depois. John perguntou por que ele de repente começou a balançar a massa por aí. Juyok explicou que tinha acabado de ganhar uma nova habilidade das recompensas de vantagem. Isso fez John perguntar se era uma habilidade de ataque. Juyok assentiu e adicionou feliz que era uma habilidade tipo crescimento. Isso fez John gritar e derrubar a tigela. Gobang pegou do chão e comeu. Claro, isso deixou John furioso. Ele discutiu com Gobang, já que era a última tigela, e mandou ele cuspir. Em meio ao caos, Juyok liberou as invocações. No dia seguinte, Juyok sentou-se pensativo. Ele sabia exatamente o que John estava preocupado. O traço de invocação que ele despertou significava que a invocação respondia pela maior parte do poder de combate do jogador. Ou seja, um invocador não precisava lutar na linha de frente, especialmente um irregular como ele, que podia até manifestar invocações no mundo real. Aquela pessoa de algum universo paralelo, o invocador que havia contratado John antes dele, no mínimo, Juyok sabia que essa pessoa tinha sido muito mais forte do que ele e ainda assim morreu, e seu mundo foi destruído junto com ele. Juyok entendia por que John era tão paranoico com sua segurança, mas ele também era um homem. Tinha despertado, provado um pouco daquela vida de macho alfa e queria pelo menos testar a habilidade de ataque que aprendeu. Eles eram ligados por obediência absoluta de qualquer forma, então ele acreditava que poderia persuadi-los. Ele invocou os dois. Eles apareceram. John parecia pálido e sombrio. Juyak se perguntou como alguém podia parecer tão preocupado em apenas um. John admitiu que tinha medo de a habilidade de ataque acabar sendo veneno. Confessou que estava ansioso mesmo no 20º andar, só se sentiu seguro porque estavam lutando contra goblins. Isso confirmou a suspeita de Juyok.
John realmente estava preocupado com a habilidade de ataque. John declarou categoricamente que orcs estavam fora de questão. Juyak pediu desculpas antecipadamente, dizendo que estava prestes a cometer uma ofensa grave. Ele perguntou se John planejava amarrá-lo com algum tipo de nó borboleta. John respondeu, não, mas declarou que a terceira lei das invocações estava agora em vigor. As 3 leis das entidades invocadas eram simples. Primeiro, uma entidade invocada deve proteger a vida do invocador acima de tudo. Segundo, uma entidade invocada deve obedecer aos comandos do invocador absolutamente. Se houvesse conflito entre a primeira e a segunda leis, a primeira lei tinha prioridade. Goban imediatamente agarrou Juyak com as 2 mãos. John deu um tapa na cabeça de Goban, lembrando-o que a ordem era para agarrar Juyak só depois de entrarem na torre. O plano deles era simples. Uma vez dentro da torre, Goban conteria Juyak, enquanto John cuidaria de toda a limpeza sozinho. Juyak finalmente percebeu que eles tinham conspirado contra ele. Ele realmente não queria ir tão longe, mas liberou seu movimento final, os olhos de cachorrinho. Ele implorou a John para deixá-lo passar desta vez e prometeu ser cuidadoso. John respondeu que não podia confiar nele. Juhai jurou que não sairia correndo sozinho de novo. John perguntou se ele tinha certeza. Juya disse que não adiantava ficar parado. Ele implorou para deixá-lo fazer apenas uma morte. Prometeu ir devagar e ser cuidadoso. John resmungou. Juyak recusou-se a ceder. Como ele estava tão insistente, John finalmente concordou, mas com uma condição. No momento em que sentisse perigo, ele interviria imediatamente. Juyak concordou sem hesitação. Depois disso, eles entraram no 21º andar da Torre Negra da Coreia. Enquanto caminhavam pela floresta, John explicou que orcs eram fortes, mas estúpidos. Ainda assim, provavelmente eram mais inteligentes que Goban. Goban imediatamente argumentou que era mais inteligente que um orc. John mandou ele calar a boca. Juyang parou de repente e disse que deveriam praticar 10 vezes antes de seguir. John o encorajou, dizendo que ele deveria praticar ainda mais que isso. John fez Goban sentar e disse a Juhuk que Goban seria seu boneco de treino. Juhuk estava livre para bater nele como prática. Juhuk sentiu-se profundamente desconfortável com a ideia. John insistiu que Juhuk batesse em Goban 10 vezes. Ele disse que mesmo com força total, Goban não sofreria um arranhão, tornando-o perfeito para a prática. Goban acrescentou que estava tudo bem e que não doeria. Juhuk recusou e ameaçou que, se continuassem insistindo, ele simplesmente avançaria sozinho. Além disso, as instruções já estavam gravadas em sua cabeça. Ele acreditava que seria mais fácil praticar um orc do que bater em Gobang. Ele os instou a avançar. John só pôde chorar em desespero. A missão do 21º andar era derrotar 30 orcs da floresta. Em 4 horas, os orcs logo se aproximaram. John avançou primeiro. Goban gritou que ia pra cima. Goban cobriu a distância num único salto. No instante em que aterrissou, começou a socar o orc sem dó. Ao mesmo tempo, John decapitava e fatiou os outros orcs em seu caminho. Juyak ficou chocado com a velocidade deles. Ele entrou em pânico. Desse jeito, a luta acabaria antes que ele conseguisse uma única eliminação. Um orc congelou de confusão quando John passou direto por ele. Juyak percebeu que John tinha deixado aquele de propósito para ele. Ele disparou na direção. John avisou que estaria observando lá de trás. O orc notou Juyak. Ele balançou sua lâmina, mas Juyak se abaixou, desviando do ataque, então ele saltou. A primeira forma do relâmpago caçador de almas era um simples golpe vertical. Luz dourada crepitou ao redor de sua massa enquanto ativava o cajado do trovão primordial. Ele o desceu na cabeça do orc e a massa perfurou direto. O monstro era bem mais fraco do que ele esperava, viu? Juhyuk sentiu uma onda de alegria com sua primeira vitória. O bicho desabou no chão. Juhyuk ficou ao lado dele. Ele não conseguia acreditar como foi fácil. Cheio de empolgação, ele avançou para o próximo. Mas para sua surpresa, Goban pisoteou seu alvo. John e Goban olharam feio para ele. Juhyuk se fez de desentendido, dizendo que era para parar depois de um só. Com isso, ele completou a missão do 21º andar e subiu de nível. Ele recebeu 2,1 kg de pedras mágicas como recompensa, mais 5 poções de cura exclusivas da torre. Além disso, ele bateu um novo recorde, alcançando um rank de conclusão esse mais no 21º andar da Torre Negra da Coreia e ganhou outro distintivo de platina. No dia seguinte, ele entrou na torre de novo e teve permissão para atacar um único orc do deserto. Ele alcançou um rank de conclusão esse mais no 22º andar da Torre Negra da Coreia. No dia seguinte, Juhyuk derrubou um orc da caverna e, como de costume, alcançou um rank de conclusão esse mais no 23º andar da Torre Negra da Coreia. Até o orc do vulcão foi um pouco complicado, mas ele ainda conseguiu dar o golpe final. Ele conquistou a torre um andar por dia, e com John e Goban ao seu lado, tudo correu às mil maravilhas. Ele ganhou um rank de conclusão esse mais no 24º andar da Torre Negra da Coreia. Mais um dia se passou, finalmente era a hora do tão esperado 25º andar. Derrubar um inimigo por vez mal arranhava a superfície, mas por enquanto ele precisava construir credibilidade. Como John e Goban estavam sempre juntos, ele não tinha achado uma chance de entregar o item. Ele decidiu usar este momento para dar a runa a John. Ele o invocou. John foi pego de surpresa, já que Juhyuk tinha dito que eles tirariam um dia de folga. Juhyuk jogou a pedra para ele, dizendo casualmente que a tinha pegado no caminho.
John perguntou se era algo que ele deveria comer. Joo-hyuk disse para ele verificar primeiro. No momento em que John a reconheceu, ele congelou. Era uma runa de ascensão de rank de entidade invocada, um item que podia elevar o rank de uma entidade invocada. Ele mal podia acreditar. Joo-hyuk perguntou se ele tinha gostado. John perguntou se Joo-hyuk estava mesmo dando aquilo para ele. Se ele subisse de rank, alcançaria esse SR. Só o pensamento já o deixou profundamente emocionado. Agora ele seria capaz de proteger Joo-hyuk ainda melhor. A alegria em seu rosto era impossível de esconder. Ver aquele sorriso fez Joo-hyuk se sentir bem também. Joo-hyuk perguntou se ele queria começar o processo imediatamente. John disse que queria, mas apressar isso seria perigoso. Joo-hyuk percebeu que não era algo que pudesse ser feito de qualquer jeito. John decidiu voltar para o dia e realizar o ritual corretamente. Ele prometeu retornar em sua nova forma. Joo-hyuk não estava acostumado com ele saindo tão cedo e disse que ele era bem-vindo para ficar e relaxar. John escolheu ficar e assistir TV. Ele perguntou em qual canal estava a reprise, mas Joo-hyuk sugeriu assistir no VOD, que era melhor. John não conseguia entender por que ele estava tão focado em economizar dinheiro. Enquanto John passava pelos canais, algo chamou a atenção de Joo-hyuk. Ele de repente disse a John para parar. John perguntou o que havia de errado. Joo-hyuk disse para ele voltar naquele canal. Mandou rebobinar até ele dizer para parar até a mãe dele aparecer na tela. Joo-hyuk congelou, porque a mãe dele estava no noticiário. Ela estava em frente a um prédio alto segurando uma grande placa que dizia: contra a rescisão injusta, melhorem o tratamento para gerentes de purificadores de água. Parem a tirania corporativa. No fundo, ela não conseguia aceitar a rescisão injusta. Uma cliente tinha pedido para ela separar e levar a reciclagem enquanto ela estava lá para fazer a manutenção de um purificador de água. Não fazia o menor sentido que aquilo fosse responsabilidade dela. Mesmo assim, a empresa exigiu que ela pedisse desculpas à cliente. Ela se recusou porque não tinha feito nada de errado. Quando ela não quis abaixar a cabeça, a única resposta que recebeu foi um aviso de rescisão de contrato. Por mais de 10 dias, ela protestou sozinha. Tudo o que ganhou foi zombaria dos executivos da empresa. Eles achavam que ela estava perdendo tempo copiando coisas que tinha visto na TV. Se rissem dela de novo, ela sentia que poderia avançar direto neles. Ela estava fervendo de raiva quando um homem se aproximou. Ela presumiu que era só mais um vindo para falar bobagem. Em vez disso, o homem sorriu e disse que podia ver que ela tinha passado por muita coisa. Ele se apresentou como Chang-suk, um advogado do escritório Park e Kim. No momento em que ele mencionou um escritório de advocacia, ele chamou a atenção dela. Sua primeira reação foi raiva misturada com cautela. Ela pensou que a empresa tinha enviado um advogado para ameaçá-la. Ela disse para ele ir em frente e processar. Ela não ia recuar. O advogado calmamente pediu para ela relaxar. Ele explicou que estava ali pelo motivo exatamente oposto. Sugeriu entrar com um processo formal contra a Inspiring Water Corporation e entregou seu cartão de visitas. Park e Kim era um dos principais escritórios de advocacia da República da Coreia, e eles queriam representá-la gratuitamente. Ele explicou que sabia que ela tinha entrado com uma petição no escritório de trabalho. Ele tinha vindo depois de ouvir a história dela através de alguém que conhecia. Ele a assegurou de que não era um golpista. Ela ainda parecia duvidosa. Ele acrescentou que isso fazia parte de um projeto anual que o escritório realizava para ajudar indivíduos socialmente vulneráveis. Ela o achou suspeito, mas não achava que ele estava mentindo. Ainda assim, ela não tinha certeza do que fazer. O advogado disse para ela pensar nisso como uma pequena bênção depois de toda a dificuldade que ela tinha suportado. Ele disse que o escritório apostaria sua honra em vencer o caso dela. Já que ele tinha chegado até ali, ela sentiu que era tudo ou nada. Ela decidiu deixá-lo cuidar do caso dela. O advogado pareceu impressionado com a decisão dela. Ele sugeriu começar levando o assunto para a imprensa. Quase instantaneamente, repórteres a cercaram. Ele disse a ela que, ao responder as perguntas, ela não precisava se preocupar com o tempo. Ela deveria falar em detalhes e não deixar nada de fora. Cada instância de tratamento injusto importava. Eles queriam expor a verdade feia da empresa ao público. Enquanto isso, Joo-hye caiu em desespero ao saber que sua mãe estava sofrendo sozinha, fazendo um protesto de uma pessoa só. Ele questionou qual era a utilidade de ter 2 filhos. No fim, eles não passavam de filhos inúteis e ingratos, em quem ela nem podia confiar num momento como este. Isso fez se perguntar como ela sequer conseguiu contratar um advogado. Se fosse o escritório Park e Kim, alguns trocados não cobririam nem o começo das taxas. John perguntou se ele deveria fazer uma visita à King Spring Water Company. Ele até preparou suas adagas. Joo-hyuk percebeu que John claramente entendia a situação. Ele achou isso admirável, mas disse para ele não fazer isso. Ele tinha visto a entrevista da mãe, e parecia que ela tinha contratado um advogado competente. Isso deixou John triste. Ele estava planejando resolver tudo direitinho, e entregar como um presente. Joo-hyuk decidiu enviar dinheiro para a mãe para as taxas do advogado. Os 21 quilos de pedras mágicas que ele tinha juntado até agora valiam 10 milhões de won. E se isso não fosse suficiente, ele planejava vender o kit de escudo de energia também. De repente, ele recebeu uma ligação do pai. Ele atendeu. O pai perguntou se ele tinha visto o noticiário. Joo-hyuk disse que sim, e o pai disse para ele não se preocupar. As taxas do advogado da mãe estavam sendo cobertas de graça. Joo-hyuk ficou chocado. Ele já estava se preparando para enviar dinheiro.
O pai dele riu, dizendo que presumiu que Ju Hyuk não conseguiria juntar aquele tipo de dinheiro tão rápido. Ele disse para não se preocupar com eles e focar no que estava fazendo. Então mencionou que também tinha recebido uma ligação do hospital Il-sung. Ele explicou que o departamento de ortopedia do hospital Il-sung estava com um programa de cirurgia e reabilitação de articulação do quadril. E ele tinha sido selecionado. Em poucos dias, seria internado. Além disso, o tratamento era totalmente gratuito, incluindo internação e reabilitação. O pai disse que eles tiveram uma sorte incrível, mas Ju Hyuk começou a se sentir inquieto. O pai disse para ele não se preocupar com os pais. Ju Hyuk concordou e disse que os visitaria em breve. O Hospital Il-sung era um dos melhores da Coreia, afiliado a uma grande corporação. Depois disso, Min Hyuk ligou para ele. Com tantas coisas bizarras acontecendo com a família, Ju Hyuk não pôde deixar de se perguntar o que estava realmente acontecendo afinal. Min Hyuk perguntou se ele tinha visto a entrevista da mãe. Ele disse que estava furioso com aqueles desgraçados. A mãe deles tinha se esforçado ao máximo, fazendo vendas e tudo mais. Ju Hyuk sabia disso melhor do que ninguém. Min Hyuk então disse que planejava dar sua mesada para a mãe, já que o processo custaria muito. Jo Hyuk lembrou que ele ainda precisava de um laptop. Min Hyuk disse que estava tudo bem. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar um mesmo depois de pagar a mensalidade. Isso porque ele tinha recebido uma bolsa de estudos. Naquele momento, ele estava dentro do escritório de aplicação de bolsas. Minyak começou a acreditar que coisas boas realmente acontecem quando você vive uma vida honesta. Juyak perguntou de onde vinha a bolsa. Min Hyuk respondeu que era uma Bolsa Nacional da Administração de Gerenciamento de Despertos. Ju Hyuk disse para ele estudar bastante. Foi então que sua suspeita se solidificou completamente. Isso não era o céu dando uma mãozinha. O advogado da mãe, as despesas hospitalares do pai, a bolsa de Minhyok, cada um. Enquanto isso, Gwang-il estava em um carro quando recebeu uma ligação. A pessoa do outro lado disse que queria se encontrar, Gwang-il concordou e até se ofereceu para buscá-lo para que pudessem comer juntos. Gwang-il e Ju Hyuk compartilharam uma refeição em uma sala privada. Ju Hyuk perguntou por que ele tinha feito tudo aquilo. Gwang-il perguntou o que ele queria dizer. Ju Hyuk respondeu. Era sobre o processo da mãe, as despesas hospitalares do pai e a bolsa do irmão. Gwang calmamente disse que era necessário. Ju Hyuk percebeu que ele nem estava tentando esconder. Gwang-il explicou que se houvesse problemas em casa, seria impossível para Ju Hyuk não se preocupar. E se ele se preocupasse, isso afetaria seu progresso na torre. Ju Hyuk entendeu a lógica, mas ainda se sentia inquieto por não terem nem falado com ele sobre isso primeiro. Ele sabia que esse tipo de tratamento era geralmente reservado para a equipe de elite, mas ele estava apenas sob um contrato padrão. Gwang-il de repente bateu a mão na mesa. Ele colocou um documento na frente dele, o contrato Ultra Elite. Então ele disse para ele assinar imediatamente o contrato da equipe de elite. Jo Hyuk se sentiu completamente encurralado. Jo Hyuk percebeu que Gwang-il tinha vindo totalmente preparado. Ainda assim, não estava confiante. Seu talento não parecia especial ou excepcional para ele. Ele foi pego de surpresa quando Gwang de repente se levantou. Gwang perguntou se ele realmente acreditava nisso, mesmo depois de bater recordes que ninguém jamais havia alcançado antes. Ju Hyuk ficou sem palavras. Ele não tinha resposta. Para alguém que tinha limpado 24 andares seguidos com uma classificação esse mais dizer algo assim, ele percebeu que soava menos como humildade e mais como negação. Gwang-il se curvou enquanto falava. Ju Hyuk ofegou e disse que não havia necessidade de ir tão longe. Mas Gwang-il trouxe à tona o incidente recente com Joseok. Ele disse a Ju Hyuk para se juntar à equipe de elite e receber o tratamento que merecia, porque ele tinha conquistado. Jo Hyuk rapidamente disse para ele se sentar, sentindo-se envergonhado pela atenção. Gwang-il acrescentou que se ele assinasse o contrato, incidentes como aquele nunca mais aconteceriam. Ele receberia proteção no mesmo nível de um VVI-P. Ju Hyuk respondeu que se sentia desconfortável tendo pessoas o seguindo o tempo todo. Além disso, ele não podia gravar todas as suas escaladas. Uma das maiores razões para ele hesitar era a exigência do contrato de elite de gravar as sessões. Ele não queria que John e Go Bang fossem expostos ou arrastados para problemas desnecessários. Gwang-il disse que a gravação de vídeo poderia ser tratada como Ju Hyuk quisesse, e o detalhe de segurança era totalmente negociável. Isso finalmente chamou a atenção dele. Ele perguntou como seria ajustado. Gwang explicou que normalmente Ju Hyuk viveria sozinho em uma residência de alta segurança. A segurança só o seguiria quando ele saísse. Se ele quisesse, eles também poderiam designar proteção para sua família. Ju-yak lembrou a si mesmo para não ser influenciado. Então Gwang-il melhorou a oferta. No momento em que ele assinasse o contrato de elite, eles forneceriam 2 casas, uma para ele e outra para sua família. Aquilo o atingiu em cheio no coração. Não havia como ignorar uma oferta daquelas. Ele já conseguia imaginar, mas ainda disse a Gwang-il que, embora apreciasse sua decisão, queria ter certeza de que estava tudo bem tomar uma decisão tão grande na hora. Gwang percebeu pela expressão dele que ele já tinha aceitado. Ele o assegurou de que não havia nada com que se preocupar. Ele tinha total autoridade do próprio diretor. Ele deslizou o contrato para ele e disse para assinar ali. Ju Hyuk se sentiu animado só de imaginar as casas. Ju Hyuk segurou a caneta, mas então parou. Gwang perguntou se algo estava errado. No fundo, Ju Hyuk se sentia nervoso. As coisas estavam indo rápido demais. Ele pediu mais tempo. Gwang perguntou por quê. Ju Hyuk respondeu honestamente. Ele queria pegar alguns conselhos antes de tomar sua decisão final. Gwang-il assentiu e disse que esperaria.
No dia seguinte, John foi invocado. Ele declarou orgulhosamente que um assassino super raro e especial havia chegado. Seu corpo brilhava com uma luz ofuscante e iridescente. Ju-Hyuk estremeceu, cobriu os olhos e gritou de dor enquanto o brilho intenso quase o cegava. A ascensão de rank estava completa. John agora era esse SSR. A luz era tão avassaladora que Ju-Hyuk disse para ele voltar ao normal. John perguntou se ele não ia chamar Go-Bang também. Ju-Hyuk respondeu que antes de desafiarem o 25º andar, havia algo que ele precisava discutir. Por isso tinha chamado John sozinho. John disse que fazia sentido, não tinha como Ju ter uma conversa decente com aquele Go-Bang ignorante de qualquer forma. Ju então contou a ele sobre o encontro com um líder de equipe da administração de gerenciamento de despertos no dia anterior. Ele explicou a oferta que recebeu e disse que estava dividido entre ficar na equipe normal ou se juntar à equipe de elite. Ele perguntou a John o que ele achava. John imediatamente votou na equipe de elite. Jo-Hyuk já era um jogador de nível autoridade nacional e merecia ser tratado como tal. Jo-Hyuk se perguntou se realmente ficaria tudo bem. Se ele se juntasse à equipe de elite, eles poderiam ser forçados a subir para o 60º andar ou até mais alto. John assegurou de que era possível. Ju-Hyuk disse que treinaria duro para não ser um fardo, mas John rejeitou essa ideia de imediato. Ju-Hyuk não precisava se treinar para o perigo. Tudo o que ele tinha que fazer era viver uma vida longa, e isso por si só já era o suficiente. Sua segurança era sua habilidade. Ju-Hyuk tentou argumentar. John repetiu. Enquanto Ju-Hyuk vivesse o suficiente, todo o resto se encaixaria. Ele explicou que na dimensão de onde veio antes de ser invocado, havia inúmeras entidades invocadas lendárias de grau esse. Enquanto Ju-Hyuk permanecesse vivo, o dia chegaria em que ele poderia invocar cada um deles. E quando isso acontecesse, todos jurariam obediência absoluta a ele. Eles seguiriam qualquer ordem, desde que não violasse as 3 leis. Ju-Hyuk perguntou se era tudo. John acrescentou que existiam até monstros de classe semideus que estavam fora do sistema de classificação, seres que superavam completamente os limites humanos. Isso claramente intrigou nosso protagonista. Ju-Hyuk perguntou se ele poderia invocar criaturas fora das classificações assim. John respondeu honestamente, no momento ele não podia. Então John disse a ele seu verdadeiro caminho, viver uma vida longa e continuar realizando invocações aleatórias. Essa era sua habilidade suprema, o verdadeiro golpe final. O tempo de recarga da invocação aleatória era de cerca de 1 mês. Isso significava 12 invocações por ano. Com boas quedas de itens, poderia ser ainda mais. Em um ano, ele poderia ter 12 ou mais invocações poderosas. Claro, se a sorte dele fosse terrível, tudo daria em nada. O cronômetro de recarga marcava 19 dias, 10 horas, 17 minutos e 8 segundos. John disse para ele exigir firmemente apenas uma coisa. Ele deve insistir que a decisão de subir andares não liberados seja tomada apenas por Ju, sem qualquer interferência externa. Ju-Hyuk ficou surpreso. Ele não sabia que tinha o direito de decidir quando desafiar os andares superiores. John explicou que isso era crítico. Se ele não garantisse essa condição, todo tipo de desgraçado lixo começaria a fazer barulho, exigindo saber por que ele não estava subindo os andares não liberados. E uma vez que isso acontecesse, ele seria forçado a avançar antes de estar pronto. John soou incomumente intenso. Ju-Hyuk percebeu que esse conselho vinha de uma memória dolorosa. John o avisou para nunca se deixar ser arrastado. Enquanto essa condição fosse garantida, ele acreditava que aceitar o apoio do governo estava tudo bem. Ju-Hyuk ficou surpreso que John apoiasse a ideia. Ele o agradeceu pelo conselho. Depois disso, Ju-Hyuk invocou Go-Bang. Go-Bang cumprimentou Ju-Hyuk como de costume. John ficou atrás dele e perguntou se ele não ia cumprimentá-lo também. Go-Bang respondeu que um guerreiro não cumprimenta qualquer um. John anunciou orgulhosamente que agora era um SSR. Ele até soletrou. Especial super raro esse SR. Ele continuou explicando que havia 2 S inteiros na frente do R, enquanto Go-Bang era apenas um mísero rank R. Go-Bang murmurou que John estava sendo malvado. John mandou ele calar a boca, dizendo que havia uma clara diferença em seus ranks, e Go-Bang era apenas um bastardo rank R. Ju-Hyuk notou que Go-Bang evitou o olhar de John. Com uma diferença de 2 ranks entre eles, até o denso Go-Bang conseguia ler a atmosfera. Jo-Hyuk fez uma anotação mental. Da próxima vez que uma runa de ascensão de rank caísse, ele a daria a Go-Bang. Ele perguntou se era possível ganhar um distintivo de platina novamente desta vez. John zombou e disse que não havia necessidade de perguntar. Ele era um SSR agora. Eles entraram no 25º andar da Torre Negra da Coreia. A missão era derrotar 100 orcs de qualquer tipo e um chefe orc em 10 horas. Ju-Hyuk observou enquanto um número massivo de orcs avançava em direção a eles. Ele considerou enfrentar 1 ou 2 sozinho. John disse que isso seria seu aquecimento, uma celebração por se tornar um SSR. Ele ordenou a Go-Bang que se movesse primeiro e atraísse o agro. Go-Bang imediatamente obedeceu. Ele disparou para frente e saltou no ar. Os orcs congelaram de confusão quando o viram descendo de cima. Então John se moveu. O SSR atacou. Sua velocidade era tão extrema que apenas um rastro de luz permaneceu. Para Ju-Hyuk, parecia um jato de combate rasgando o campo de batalha. John liberou múltiplas lâminas. Elas perfuraram direto vários orcs. Então, ele ativou sua habilidade, Explosão de Lâmina. Os orcs atingidos detonaram no local. Até os orcs próximos foram pegos na explosão. Isso não era mais apenas uma explosão de lâmina.
Era mais parecido com uma bazuca. Vários orcs o atacaram enquanto suas costas estavam viradas. Lanças perfuraram seu corpo. Os orcs sorriram. Então suas expressões congelaram. O corpo de Jon se dispersou no ar. Num piscar de olhos, ele reapareceu atrás deles, ativou a emboscada vil e decapitou vários orcs sem esforço. Parecia estar se divertindo horrores. Os orcs restantes ficaram apavorados. Eles tremiam de medo. Jon perguntou por que estavam com essas caras azedas, então ativou a adaga venenosa. Disse que estavam só começando. Dryak percebeu que tinha que agir rápido antes que Jon acabasse com todos. Ele ativou o Passo Sombrio. Correu em direção a um grupo de orcs ali perto. Todos se viraram para encará-lo. Lembrou-se do que Jon havia dito, que tudo o que precisava era viver uma vida longa. Mas mesmo assim, Dryak ainda queria ficar mais forte para que todos que se importavam com ele pudessem finalmente parar de se preocupar. Dryak avançou direto contra o orc. Não queria depender de Jon para sempre. Se quisesse acompanhar, precisava ficar mais forte e rápido. Ele se abaixou quando o orc balançou sua lâmina. Então, deu um chute certeiro na traseira dele. O orc caiu de cara no chão. Levantou-se quase que instantaneamente, visivelmente confuso. Dryak ativou a primeira forma do cajado do Trovão Primordial, Trovão Perseguidor de Almas. Ele esmagou o cajado na cabeça do orc, triturando seu crânio e fazendo o sangue jorrar. O orc desabou, gritando de dor. Mais orcs correram na direção de Dryak. Ele usou o Passo Sombrio, passando por eles e atacando um após o outro. Então seus olhos se arregalaram. Uma notificação apareceu. Cajado do Trovão Primordial, segunda forma. Raios em cascata desbloqueada. Ele sentiu uma onda de emoção. Havia desbloqueado a segunda forma. O conhecimento fluiu para ele instantaneamente. Ele entendeu como usar, mas Raios em cascata parecia totalmente diferente. Ele girou sua massa enquanto ativava a segunda forma. Vários orcs avançaram, e ele se lançou para a frente, girando a arma. Ele liberou os raios em cascata. Relâmpagos caíram sobre os orcs. A energia se dividiu em 5 fluxos, atingindo múltiplos alvos de uma vez. Dryak sorriu ao perceber que era uma habilidade diária de efeito. Jon notou os relâmpagos e franziu a testa, pensando quando foi que orcs aprenderam a usar trovões. Então, ele viu Dryak. Seu queixo caiu. Os olhos quase saltaram das órbitas. Ele disparou em sua direção em velocidade máxima. No último segundo, ele freou bruscamente. Lágrimas brotaram enquanto ele repreendia Dryak por se empolgar demais só porque desbloqueou uma nova habilidade. Ainda mais quando tinham combinado de caçar inimigos um por um em cada andar. Dryak pediu desculpas. Então ele parou. Por que estava se desculpando para uma entidade invocada? O pensamento o irritou. Estava cansado de andar pisando em ovos perto de Jon. Ele retrucou que mesmo que fosse um beta fora da torre, lá dentro, ele era o alfa supremo. Jon respondeu calmamente que a segurança de Dryak era a prioridade máxima. Isso só o irritou ainda mais. Dryak apontou para frente e o desafiou a deixar o chefe orc aparecer. Disse que avançaria direto e esmagaria o crânio dele com as próprias mãos. Ele foi interrompido no meio da frase por um estrondo alto. Como se fosse um sinal, o chefe orc apareceu. No momento em que Dryak o viu, gritou por ajuda de Jon. Jon o agarrou e saiu correndo. O rosto de Dryak ficou pálido. Ele se arrependeu na hora de não ter escutado Jon antes. Jon largou atrás de Goban e ordenou que derrubassem o chefe de guerra imediatamente. O chefe de guerra os encarou. Jon disse a Dryak para deixar com ele, enquanto Goban se concentrava em protegê-lo. Eles avançaram. O chefe de guerra soltou um rugido estrondoso. A mão de Goban começou a brilhar. Seu punho atingiu a arma do chefe de guerra. Com pura força, ele dobrou a lâmina. O chefe de guerra congelou em choque. Goban não parou. Ambos os punhos atingiram os ombros do chefe de guerra. Ossos se estilhaçaram. Ao mesmo tempo, Jon deslizou por trás dele e ativou a emboscada vil. Suas adagas brilharam. A cabeça do chefe de guerra caiu. Com isso, o 25º andar foi liberado. Dryak subiu de nível. Sua recompensa foi uma pedra mágica de 2,5 kg. Ele alcançou um rank de conclusão esse mais para o 25º andar da Torre Negra da Coreia. Uma insígnia de platina foi concedida. Ele agora podia desafiar o 26º andar. Ele saiu da Torre Negra da Coreia. Uma vantagem especial foi concedida por coletar 25 insígnias de platina. A seleção de vantagem bis agora está disponível. Dryak já tinha uma boa ideia do que isso significava. O sistema exibiu as opções: aprimoramento de traço, cópia de habilidade, item aleatório e aumento de rank de entidade invocada. Ele sentiu que tinha tirado a sorte grande. Ele tocou na tela. Seu traço despertado foi aprimorado. Ele sabia que seria um completo idiota se escolhesse qualquer coisa que não fosse o aprimoramento de traço. Sua janela de status apareceu, mostrava seu nome, sua afiliação com a Torre Negra da Coreia e seu nível, agora nível 26. Seu traço era invocação, permitindo até 3 invocações. No momento ele tinha Jon e Gobang. Suas habilidades de traço eram invocação designada, invocação aleatória e liberação de invocação. Suas habilidades comuns incluíam entrar na torre uma vez por dia e um inventário da torre. Suas habilidades de combate eram Passo Sombrio e Cajado do Trovão Primordial. Ele sentiu uma onda de alegria ao ver que seu limite de invocações simultâneas havia aumentado para 3.
Incluindo ele mesmo, agora podiam formar um grupo sólido de 4 pessoas. Faltavam cerca de 18 dias para o tempo de recarga da invocação aleatória. Ele se perguntou quem seria a terceira invocação, mas por enquanto tinha outras coisas para resolver. Ele perguntou aos dois se queriam comer. John disse que queria Tteokbok. Juyok ficou surpreso. John não aguentava a comida apimentada. John declarou que agora era esse SR e os dias de ser fraco para pimenta tinham acabado. Juyok duvidou e desejou-lhe sorte. O Tteokbok chegou. Juyok os elogiou pelo ótimo trabalho no 25º andar e disse para comerem. Gobang terminou uma tigela facilmente. John perguntou se não estava apimentado. Gobang disse que não estava nada apimentado, na verdade estava doce. John não viu as coisas assim. Ele comeu um pedaço e sua língua pegou fogo. Ele desabou no chão, parecendo que tinha sido envenenado. Gobang disse calmamente a Juyok que o assassino provavelmente morreria logo, então ele deveria jogá-lo fora e invocar outra pessoa. Agora que Juyok havia chegado ao 25º andar, ele começou a pensar. Talvez fosse finalmente a hora de contar à sua família. Mais tarde naquele dia, Juyok foi à casa de sua família e levou carne bovina premium. Minyak perguntou onde ele conseguiu o dinheiro para aquilo. Juyok se inclinou e sussurrou que explicaria depois. Sua mãe ficou chocada por ele ter gastado tanto. Ela perguntou se ele ainda tinha a nota fiscal para poder devolver. Seu pai disse a ela para deixar para lá. Eles tinham passado por muita coisa ultimamente, e o filho estava apenas tentando fazer algo legal. Ele sugeriu que ela simplesmente aproveitasse a refeição. Eles se reuniram ao redor da mesa de jantar e conversaram. Seu pai admitiu que a carne realmente tinha um sabor premium. Sua mãe brincou que os homens da casa realmente amavam carne. Ela até trouxe algumas frutas para eles. Juyok sentiu-se aliviado. Tudo tinha dado certo. O processo da mãe, o tratamento do pai, tudo. Então, ele respirou fundo e disse que tinha algo importante para lhes contar. Ele disse que havia despertado e que agora estava trabalhando como um jogador. A sala ficou em silêncio. Todos pensaram que ele estava brincando. Quando percebeu que não acreditavam nele, soube que só havia uma coisa a fazer. Ele contatou Gwang-il. No dia seguinte, foram levados em um carro de luxo em direção a um prédio imponente. A mãe de Ju-hyuk perguntou se o filho havia realmente despertado. Guan confirmou e disse a eles que Ju-hyuk agora era um ativo precioso da nação. Seu pai e irmão ficaram chocados ao ouvi-lo ser chamado de jogador de elite. Gwang-il os levou para o andar de cima. Ju-yang pegou um cartão preto e o escaneou. As portas se abriram, revelando a nova casa da família. Certo, por